cabine do tempo não é contra qualquer tipo de religião ou crença. Há muito tempo, em um futuro distante, a Terra foi devastada por guerras que transformaram toda a cultura do planeta em cinzas. Mais 4 cientistas criaram a Cátia para buscar seus antepassados: Dinho Corleone, Samuel Ragnos, Palos e Tina. E juntos eles terão que salvar nossa cultura viajando no tempo com a cabine do tempo. Senhoras e senhores, percorri um longo caminho para estar aqui esta noite. Não pude vir antes porque tive que supervisionar meu novo poço que começou a jorrar em Coyote Hills. Esse poço está agora produzindo 2.000 barris, o que me gera um lucro de $5.000 por semana. Tenho mais 2 poços em prospecção e outros 16 já produzindo. Portanto, se digo que sou um homem do petróleo, devem acreditar. Ofereço uma bela oportunidade. Mas muito cuidado para não botarem tudo a perder. De todos os que imploram para que eu fure em suas terras, apenas 1 em 20 se torna um produtor. Os outros viram especuladores, e esses são os que tentam se colocar entre mim e vocês para abocanhar um dinheiro que por direito é de vocês. Mesmo que encontrem alguém que tenha dinheiro e meios para perfurar, na certa não entenderá nada do negócio. Ele vai ter que contratar mão de obra e vocês vão ficar na mão de um empreiteiro que vai correr o máximo para terminar, para poder pegar outra empreitada. É assim que funciona. E o que o senhor propõe? Isso aqui é perda de tempo. Por favor. Eu não trabalho para ninguém. E quem trabalha para mim, trabalha para mim. É gente que eu conheço. A minha função é estar lá e supervisionar o processo. Eu trabalho certo, não perco tempo com o equipamento que caiu no buraco, ou recimentando o acabamento porque a água entrou e arruinou tudo. Sou um homem de família. E o meu negócio é familiar. Este aqui é o meu filho e meu sócio H.W. Plainville. Nosso diferencial são exatamente os valores familiares que os senhores não encontram por aí. Minha estrutura não se compara a nenhuma outra companhia. Isto porque o meu poço em Coyote Hills já está produzindo e eu tenho o equipamento à disposição para começar. Posso trazer uma sonda e montar em 1 semana, porque eu tenho contatos que podem fornecer a madeira para as torres. E isso só se consegue na base da amizade. E é por isso que eu garanto que posso começar e vou botar dinheiro para confirmar o que eu digo. Eu asseguro a vocês que, independente do que os outros prometeram, quando chegar a hora, eles não vão estar aqui. Salve, salve, cabineiros! Aqui é Samuel Ragnos e estamos de volta em mais um Cabine do Tempo e agora vamos falar de Sangue Negro. E a minha frase dessa semana aqui, eu só assisti até a metade do filme. Podem jogar pedras. E eu estou aqui com o cara mais eloquente da nossa equipe. Se apresente, eloquente. Quem é o eloquente? É você, cetista. Que eloquente, sou porra de eloquência nenhuma. Aqui é o cetista e eu não tenho sangue negro. Eu testei ontem e é laranja, eu ia falar. Laranja? E é vermelho. Sangue laranja é fogo, viu? Ninja, se apresente! Aqui é o ninja inimigo escondido e silencioso e eu jamais chamaria o Daniel Day-Lewis para uma partida de boliche. E o Samuel não entendeu a piada. Porque ele não viu tudo. Que pode escrever. Droga, já começou. Mano, é com você. Eu sou Dinho Corleone e realmente a inveja é uma merda, mano. Caralho, eu vou querer entender melhor essa frase. Curti. E eu não entendi ainda. Bem, ouvinte, se você
não assistiu Sangue Negro como eu, que só assisti até a metade, exatamente a 1h06 de filme, 1h35, na verdade. Por favor, pare o podcast, vá assistir, volte, que você vai voar bonito como eu, porque eu estou pagando os meus pecados em fazer o podcast sem ter assistido o filme. Então eu vou levar spoiler de graça e o pessoal vai comentar de cenas que eu não vi e eu não poderei dar minha opinião. Então não seja como eu e vá assistir Sangue Negro e volte aqui para ouvir nosso podcast sobre Sangue Negro de 2007. Vamos agora dar uma analisada no filme Sangue Negro. Mas antes de tudo, quem foi que já assistiu o filme do Paul Thomas Anderson? Começando por Dinho Corleone. Bom, eu me lembro de ter assistido o Magnolia, né? E só foi o Sangue Negro mesmo, só esses dois, cara. Palos! Então, pessoas, eu tive o prazer de assistir Magnolia. Inclusive, é um dos meus filmes favoritos. Eu vivo rezando para que o setista coloque esse filme na lista de casts a serem gravados. Inclusive, a gente já até comentei do Magnolia no cast de Cidade dos Sonhos. E eu não assisti Boogie Nights, mas já tá na minha listinha de filmes pra assistir. Pode escrever, Boogie Nights é sensacional, tá certo, eu vi Boogie Nights também. E agora assisti o Sangue Negro. Nossa, olha esse Dinho. Deixei pra quem assistiu mais filme por último, mas antes vou falar que eu não assisti nenhum filme do Paul Thomas Anderson. Não, mentira. Você assistiu metade de um. Metade de um. Viu metade de um filme. Pra não mentir, assisti metade de um. Então já é alguma coisa. Mas, Setista, que filmes você assistiu? Bom, eu assisti o Magnolia, assisti o Boogie Nights, assisti o Sangue Negro e assisti o Mestre, que saiu esse ano passado. Então só falta um filme dele pra assistir, que é Hard Eight, que é o nome que eu não sei o nome em português, de 96. Então, e eu tô querendo muito ver esse filme, porque todos esses filmes do Paul Thomas Anderson, todos eles são foda. Todos. Tem algum padrão, Paul Thomas Anderson, algum padrão de filmagem que identifique que é ele? Ele chega a ter essa personalidade, Setista? Cara, tem tomadas grande angular de paisagens. Então, todo filme dele tem grandes tomadas de paisagens. Você vê o horizonte, você vê grandes espaços, assim. E tem algumas coisas de análise de roteiro. Tipo, todo filme dele tem algum tipo de relação entre pai e filho, ou mestre e aprendiz, jovem e velho, esse tipo de coisa. Todos os filmes dele tem sempre algum relacionamento de pai e filho que é fora do normal. Então, isso é proeminente, assim. Então, e tem algumas outras coisas, né? Personagens fortes. Esse lance de cena sem diálogo, ele tem esse lance também nos outros filmes dele? Não, no Mestre teve também uma grande parte do começo do filme sem diálogo, que eu consigo lembrar. O começo de Boogie Nights tinha diálogo, e eu não lembro do Magnolia. Palos, você que é o Magnólio de nós, você lembra do comecinho do filme? Cara, Magnolia tem um grande trecho do filme que é sem diálogo, porém tem música, tem trilha sonora, tem uma musiquinha rolando da Amy Mann. Então acho que dá pra falar que é uma das marcas do Paul Thomas Anderson, certo? É verdade. Certo. Mas o melhor uso disso que eu vi de todos os filmes do Paul Thomas Anderson foi no Sangue Negro disparado. Então, assim, eu lembro do Mestre, né, que também tem isso, também foi usado muito bem, mas não chegou perto do Sangue Negro. Então, eu acho legal que é uma coisa que ele utiliza sempre, mas eu achei que ele fosse evoluir mais, cada vez mais, mas o Sangue Negro ainda é o melhor uso. Ele é um diretor bem específico, ele é tipo um Quentin Tarantino da vida, no sentido de que a cada 2, 3 anos o Quentin lança um filme. A cada 4 anos o Paul Thomas Anderson lança um filme. Então, os dois são tão esperados quanto. Quando o Paul Thomas Anderson lança um filme, todo mundo fica animado pra ver, né? Tanto que quando saiu o Sangue Negro em 2007, o Quentin Tarantino fez um podcast no YouTube falando do Sangue Negro. Caramba! E é a única vez que eu vi o Quentin Tarantino fazendo um review de um filme e colocando em público. Tá no YouTube, se vocês procurarem. E ele fala assim... Dinho, bota no post, bota no post. Não, com certeza isso lá no post. Ele tava há 6 meses de lançar o Bastardos Inglórios. E ele falou assim, o Paul Thomas Anderson, porque aí perguntaram pra ele se tem muita competição entre diretores e tal. Ele falou assim, pra mim é uma relação de parceria, entre aspas, porque agora que eu vi o Sangue Negro, o Quentin Tarantino falando, né? Agora que eu vi o Sangue Negro, eu sei que eu vou ter que aumentar muito a qualidade do meu filme pra poder combater
bater com o Sangue Negro. E várias coisas que eu vi no Sangue Negro, eu tirei ideias e inspiração pra poder adaptar nos meus filmes. Então, o Paul Thomas Anderson, ele vai me ajudar a ser um melhor diretor pelo filme que ele lançou. Caramba, isso vindo do Tarantino é um puta de um elogio, cara. Isso vindo do Quentin Tarantino. E 6 meses antes dele lançar o Bastardos, hein? Que ele, próprio Tarantino, chamou de masterpiece dele, né? Chamou de, como é que se diz? Obra-prima. É, a obra-prima dele. Porque, se vocês não lembram, no Bastardos Inglórios, a última cena do filme é o Brad Pitt olhando pra câmera e falando, pô, eu acho que essa é minha obra-prima. Isso mesmo. O Tarantino acha que aquele é o melhor filme que ele já fez, assim, né? O que ele já escreveu. Então, pra ele, antes de lançar o melhor filme que ele achou que ele já escreveu, falar que o Sangue Negro elevou ele, então é pra você já começar a ver que é foda. Eu acho que se for pra traçar um paralelo entre os dois diretores, eu acho que assim como o Tarantino está para a violência, Paul Thomas Anderson está para a reflexão. Que eu acho que os filmes dele são muito reflexivos, não são não? Porque esse Sangue Negro, pela metade que eu assisti, bicho, caramba, tem muitas cenas assim que é o cara olhando pro horizonte, ou então refletindo da vida. O começo do filme mesmo, bicho, porra. É que é muita coisa pra analisar nessas cenas. Tipo, diálogo, o que eu acho legal dele é que diálogo pra ele é um dos elementos que ele pode usar pra passar a história. Ele não usa diálogo, porque o Tarantino, ele tem, os filmes dele são variados em tema, não em estilo, mas em tema, em assunto e tal. Mas o Quentin Tarantino tem duas bases que ele usa como padrão pra todo o filme dele: diálogo e violência. Todos os filmes do Tarantino têm esses dois como base. O Tarantino mesmo falou que ele não consegue enxergar um filme sem usar a violência pra contar uma história. A violência pra ele é uma ferramenta pra contar as histórias que ele quer contar. Eu ainda acrescentaria uma coisa aí, setista. Carros. Eu diria pés femininos. Pés femininos? É, Sim, cara, todo filme do Tarantino tem pé de mulher. Pé feminino, é verdade. Ele é pedólatra, pedólatra. Ele é mais viciado nos pés da Uma Thurman mesmo, né? Não é isso? Não, o ponto é, o Paul, ele usa, o Tarantino é diálogo e violência, que eu chamaria esses dois como principais. O Paul, ele usa todos os elementos, ele usa a câmera, o posicionamento da câmera, ele usa o diálogo, ele usa o cenário que ele tá pra contar parte da história, ele usa gestos específicos dos personagens pra passar algum tipo de sentimento. Cara, iluminação. Bastante violência também, não sei se vocês concordam comigo, que com as mortes do filme é muito violenta, na minha opinião, cara. É porque as mortes que eu vi foram tudo acidente, né, mas... Não, sim, é violento, mas é que você só viu o Sangue Negro. Porra, você vê uma broca caindo em cima de um cara é foda, mano. Não, ok, é que você só viu um filme, mas os outros, o Mestre, ele não tem tanta violência assim. O Mestre, ele é um pouco diferente. Então, eu não acho que ele usa violência primariamente. Eu acho que é mais sobre relacionamentos, os filmes do Paul. Então, tipo, e aí ele usa qualquer coisa que ele precisa. Cara, no Sangue Negro, até a iluminação mostra facetas do Daniel Plainview, que é o personagem principal. Até a iluminação que ele usa, cara. Então, assim, é bem... E a gente vai detalhar isso no cast, mas eu acho que o Tarantino, ele faz muito bem dentro do universo que ele tá. O Paul Thomas Anderson, ele tenta crescer cada vez mais. Cada vez mais ele pensa assim, quais as ferramentas e os elementos que eu tenho a meu dispor pra eu poder ajudar a contar a história. Então, eu acho ele mais completo nesse sentido. E o Sangue Negro, pra mim, é o ponto máximo dele, usando todos os elementos que ele tem à disposição dele pra poder contar uma história. Então, tipo, essas cenas que você fala que o cara tá olhando pro horizonte, contemplando, blá blá blá, tem tanta coisa por trás acontecendo disso, que ajuda a montar o perfil do personagem, que eu acho que, assim, pra mim é como se ele estivesse falando 10 linhas de diálogo, entendeu? Então, isso que eu acho legal nele. Sim, cientista, vamos falar agora dos dados técnicos de Sangue Negro. Qual é o nome original de Sangue Negro? There Will Be Blood. Que significa... Vai ter sangue essa porra aí. Oi. Essa porra aí vai ter uma porrada de sangue. Tem um balde. Mas vocês acham assim que Sangue Negro ficou legal, assim? Eu acho que ficou bacana o nome. Eu acho que se fosse o Silvio Santos que tivesse ajudado a colocar o título, ia ficar tipo Sangue Negro, a vingança nunca é plena. Matar homem envenena. Não, eu acho que ficou legal, eu acho que ficou bem, foi uma tradução esperta, assim, mas eu acho que o título do filme faz parte da narrativa e da história e até do personagem, né, uma promessa. E isso a gente especifica depois, mas e não passou isso usando o nome Sangue Negro, entendeu? Mas ficou muito legal o nome Sangue Negro, assim. Não, o Sangue Negro, pra mim,
que na época não tinha assistido o filme, eu pensei, pô, se esse filme é de petróleo, quer dizer que o cara vai dar o sangue dele, vai fazer o máximo possível pra conseguir esse petróleo. Foi o que passou pra mim. É basicamente isso mesmo. Porque é tipo, dar o sangue, tá entendendo? Sangue negro. Não, vou dar o sangue pra conseguir isso, entendeu? Mas, cientista, esse filme ele foi lançado quando mesmo? 2007. 8 de dezembro de 2007. Olha aí, rapaz, esse filme quase que natalino, meu irmão. Pode crer. Vamos ter sangue nesse Natal, né? Porra. Que nem o Django. O Django foi dia 24, cara, de dezembro. O Dinho em off comentou, esse filme é gigantesco. Fica imaginando quanto custaria esse filme. E aí, cientista, quanto é que custou ele? Muito surpreendentemente, custou 25 milhões de dólares. E ele conseguiu, até o lançamento do DVD, que o lançamento do DVD foi 25 de abril, que é onde eles contam, 40 milhões de dólares nos cinemas. Então ele se pagou e ganhou dinheiro antes de ir pro DVD. Aí, Sensacional. Então fez o sucesso dele, né? Quem nós temos em Sangue Negro de atores principais, cientista? Acho que de atores principais a gente pode contar 3 somente. Esses 3 atores já fazem o esqueleto do filme, que é o melhor ator da história do cinema de todos os tempos, chamado Daniel Day-Lewis, que fez o melhor personagem de qualquer outro filme de todos os tempos, que foi o Daniel Plainview. Aí teve o menininho, o filho, entre aspas, dele, que é o Dillon Frazier, que é o H.W. Plainview. E uma história legal desse Dillon é que ele não era um ator profissional. Ele era filho de uma das mulheres que estava trabalhando na produção do filme. E aí eles foram pedir pra mãe, a gente pode usar o Dillon como ator e tal. Aí ela falou assim, eu quero ver uns filmes, como ele vai ter muita cena com o Daniel Day-Lewis, eu quero ver um filme que ele participou. O filme que eles foram mostrar pra porra da mulher foi o Gangues de Nova York, cara. Nossa. Onde o Daniel Day-Lewis é um puta de um sacana, né, velho? Não, ele é um sociopata psicótico naquele filme. E aí, quando a mulher viu aquilo, ela negou. Ela literalmente negou. Não vou deixar... Nem fudendo meu filho, né? Vai gravar. Aí o que eles fizeram? Quando eles perceberam que aconteceu isso, eles trouxeram rapidinho o Meu Pé Esquerdo. A época da inocência no Brasil, de 93. Então, que aí ele faz um cara mais calmo e contido e blá blá blá. Aí, quando ela assistiu o Meu Pé Esquerdo, ela melhorou e falou, não, beleza, vai, deixa o menino lá, não tem problema. Então, ele também é um dos principais. E tem o Paul Dano, que ele fez o Eli Sunday e o Paul Sunday, né, que são 2 personagens no filme. E não era pra ele ser 2 personagens no filme. É pra ser só um. Tem uma hora no filme que é o Paul Dano, que é o Paul Dano, desculpa, que é o Paul Sunday, que é o cara que mostra pro personagem principal lá um negócio. Aí o cara vai pra esse lugar que ele mostrou e lá ele encontra o segundo irmão. Esse segundo irmão era pra ser outro ator, completamente diferente. Só que de última hora o Paul Thomas Anderson resolveu que os irmãos iam ser gêmeos, né? Aí ele escolheu o Paul Dano pra fazer o Eli Sunday também, que é um dos personagens principais do filme. Então aí ele ficou, e foi um puta negocião pra ele, porque esse foi esse e o Little Miss Sunshine foram os filmes mais importantes que ele participou até hoje. É verdade, o primeiro filme que lembrei quando eu vi foi o Pequena Miss Sunshine mesmo. Mas uma coisa que eu achei invocada do Paul Dano, do personagem que ele fez, ou melhor, dos dois, que eu só assisti 1h30 de filme, não consegui assistir todo, como eu falei. Cara, o primeiro personagem dele, que aparece logo no início do filme, que diz assim, rapaz, eu sei de um local que tem petróleo, me dê 500 pila que eu digo. Isso. Eu adorei essa interpretação do personagem que você fez. Muito legal. Me dê 500 pila. Eu tenho onde ter petróleo. Me dê 500 pila lá que eu te amo. Aí veio. Eu imagino que no Brasil teria sido assim, mano. Versão brasileira. Sim, aí o personagem, o Sunday, só aparece naquela parte pra mim. 1h30 depois de filme só aparece o Eli. E eu acho que em nenhum momento o Daniels, do filme, percebeu que os dois são irmãos totalmente diferentes, né? Ou estou enganado? Ele percebe quando ele vê, assim, ele acha estranho que é o mesmo cara, mas quando ele fala que ele é o Eli Sunday e tal, eu acho que ele percebe, sim, que é irmão. É irmão gêmeo, né? Porque tem uma parte do filme que eu não sabia, que é quando ele chega e diz assim, meu filho, cheguei aqui na sua fazenda, eu tô caçando codorna. Puta desculpinha, velho. Codorna, eu quero codorna. Essas interpretações estão sendo geniais, cara. Me deu a codorna. Eu quero a codorna. O cara tá procurando codorna, cara. Você vê que praticamente todo mundo daquela fazenda lá, aquele terreno lá, quase ninguém tinha o que comer praticamente, verdade, né? E por que os caras pra comer não caçam a porra da codorna? Sendo que os malucos, os dois foram cada um com umas 10 em cada parte do braço carregando, tá ligado? Os caras não tinham nem milho pra fazer pão, né? E tinha codorna lá que, eu não entendo nada dessas porra de codorna.
codorna, mas eu acho que codorna tem que comer bastante, né? Não sei o que elas comem, cara. Pra ficar num lugar assim que não tem porra nenhuma plantação, elas acho que não viveria, né, cara? Mas isso aí é uma das partes mais estranhas do filme, cara. Já tá descambado. Mano, mesmo já vou até falar. É uma cena Não, Dil, não. Calma, Dinho, eu calma. Vou manter você Vamos na por pauta. partes. Vou manter você na pauta. No Rambo a gente saiu da pauta pra caralho. Agora não vai sair mais, não. Diga a sinopse de Sangue Negro, Dil. Cara, pela minha concepção, eu acho até legal todo mundo dar um seu pitaco, igual a gente fez Porque se eu vacilar, tem a opinião dos outros, né, Dil? Verdade, cara, sempre assim, mas... O Samuel é o último. Mas vai ser legal ouvir a sinopse de um cara que viu praticamente a metade de um filme, Uma hora cara. e meia, tem 2 horas e meia. Ah, tá, beleza. Então, é o seguinte, a história do filme se resume ao quê? A um cara minerador, né, que pega petróleo, a vida dele sempre foi essa, e ele cria o filho dele também praticamente a só fazer isso na vida, não fazer mais nada, e a vida do cara é sempre correr atrás de terrenos pra chegar e passar os outros pra trás e sempre querer levar vantagem, e nisso ele acaba encontrando um reverendo invejoso que quer praticamente só ganhar dinheiro em cima disso também. E só foi até onde eu vi, olha. É porque a gente não vai spoiler parte do filme na sinopse, né? Palos, venda esse filme pra mim, que eu não assisti todo. Esse filme conta a história de um grande oportunista. Ele era uma pessoa que não estava no ramo do petróleo, ele descobriu o petróleo por acaso e ele abraçou essa ideia com muita força, e aí a gente vê até onde esse filme mostra pra mim até onde vai a ganância de uma pessoa, porque a partir do momento que ele descobre aquela fonte de renda, ele perde todo o freio, toda razão, ele fica praticamente cego atrás daquilo, ele passa por cima de tudo e de todo mundo na busca do objetivo. É mais ou menos por aí. E isso leva a algumas consequências não muito agradáveis. Setista. Devo dizer que eu achei muito interessante as coisas, a visão de vocês do Daniel Plainview. Eu lembro que no cast, teve um cast que uma das perguntas que eu faço pra muitas pessoas pra avaliar elas, tem 2 básicas que eu faço, que é qual lado você ficou durante a Guerra Civil da Marvel, se você acha que né, isso eu já falei. Já. Se você acha que o que aconteceu com o Jules e o Vincent no Pulp Fiction foi um milagre mesmo, que eles não tomaram tiro lá na cena do apartamento. E tem uma terceira, que também me faz entender um pouco melhor as pessoas, perguntando se elas acham que o Daniel Plainview é um cara malvado, se ele é um cara mau, entendeu? Se eles veem o Daniel Plainview desse filme, o personagem principal do Sangue Negro, como um cara mau. E eu fiquei muito... eu não fiquei surpreso, mas foi interessante pra mim ouvir a visão de vocês do Daniel Plainview. Pra mim, ele é um inovador, e ele é um cara... E a sinopse do filme, pra mim, seria o estudo de um personagem que leva as próprias ambições ao extremo, só as próprias ambições dele ao extremo, e ele fecha todos os outros lados da vida dele pra poder conquistar a ambição principal dele, que é ter sucesso acima de tudo. Então, pra mim, seria a sinopse mais resumida. Pra mim, esse filme é sobre o Daniel Plainview, ponto. E o resto são só personagens e acontecimentos e coisas que acontecem ao redor dele pra a gente melhor entender ele. Pra ajudar a contar a história, né? Pra ajudar o desenvolvimento desse personagem. Exatamente. Então, pra mim, é o filme que fez o melhor estudo de personagem da história. Você entende exatamente quem é o Daniel Plainview quando você acaba de ver o filme. E que nem o Paulus falou, as consequências, né? Bem, se eu fosse indicar o filme, até onde eu assisti, eu diria que ele seria um filme que é a razão contra a fé. Porque o Daniel, cara, ele é um cara que não quer viver de fé. Pra ele a fé não existe. Tudo é baseado da lógica e de bons argumentos, de boas ideias, de um planejamento, de saber usar bem as palavras, de saber manipular bem. Fé não existe. Fé, pra ele, é sinônimo de sorte. Então ele não acredita nisso, é tanto que ele teve várias desavenças em relação a esse lance de fé. E eu acho que o filme, até onde eu assisti, o que eu entendi, né, que é também esse lance de um homem que não tem fé, ele só acredita no agora, no instante, tudo ao redor depende somente dele, nada do acaso. E o que deu a entender até onde eu assisti é que, de um certo modo, ele precisa de um pouco de fé de vez em quando, que aconteceu algumas coisas ruins com ele, e devido a essa falta de fé que ele não tinha, meio que ele enfrentou de uma maneira diferente as coisas, né? Mas é isso, eu posso estar errado. Não, é totalmente estranho você ouvir a opinião de um cara que não viu o filme, né, cara? Que você fica lembrando das cenas, cara.
Mesmo porque, assim, se você tivesse assistido até o final, você ia ver que ninguém ali tem fé, meu amigo. Com certeza, cara. Exatamente. Ali os caras praticamente falaram, foda-se sua fé, tá ligado? Não foda-se sua fé. Não, mas jogaram na cara praticamente que não, ali naquele contexto do filme não serve pra porra nenhuma. Não, a gente discute melhor sobre isso. Aí, rapaz, fui polêmico na cagada, ó. Mas uma coisa que o Samuel falou que é bem importante mesmo é esse negócio de fé contra, eu não diria ceticismo, eu diria, e também não diria praticidade, mas é fé contra... A razão? Razão, obrigado. É fé contra a razão, entendeu? Isso é bem proeminente no filme e é bem importante pra narrativa mesmo. Isso que o Samuel falou é bem importante mesmo. Mas se ele tivesse visto até o fim, eu não acho que ele colocaria do jeito que ele colocou agora. Eu concordo com o Dinho, tipo, ninguém tem fé nessa porra, mas... A gente vai iniciar a parte da análise do filme, né? Roteiro, direção, atuações e por aí vai. A gente vai começar com o início do filme, né? Que a gente vê o personagem, né? Do Daniel Day-Lewis, que é o Daniel Plainview, é? Plainview. Pois é, o diretor, acho que ele quis meio que homenagear o ator, coisa do tipo, porque até o nome é parecido, a entonação, quando você tá falando, lembra o nome original do ator. Mas até os nomes dos personagens tem a ver com... É outra ferramenta que o Paul Thomas Anderson usou pra dar mais uma informação sobre os personagens. Daniel Plainview, visão plana, tradução ao pé da letra? Não plana, mas plain é simples, entendeu? A palavra plain, ela se traduz também como simples. Então, Plainview é que é um cara pragmático, entendeu? Ele é completamente pragmático. Ele é o personagem mais pragmático que eu já vi em filme. Ele quer uma coisa e ele vai atrás dessa coisa do jeito que ele acha que ele tem que conseguir essa coisa e ponto. Não tem frescurinha com ele. Ele é pragmático. Sabe o que ele me parece, cara? Sabe quando você coloca a rédea no cavalo e aí o cavalo, você coloca aqueles negócios que é pro cavalo não olhar pro lado? Só vê aquilo, né? Ele tá extremamente focado numa coisa, num objetivo. Então, ele, na minha visão, ele não consegue ver outras coisas acontecendo lá dele. Ele tá sempre focado naquele objetivo, entendeu? Eu acho que ele consegue ver o que acontece do lado. Ele só escolhe ignorar pra se manter focado, entendeu? Entendi. Eu concordo com você, mas eu acho que ele consegue enxergar. Ele tem essa visão do todo. Porque se ele não tiver a visão do todo, ele não consegue ver os obstáculos que ele precisa pular pra poder alcançar o objetivo dele. E ele só fere essa visão do todo uma vez durante o filme. Que aí depois ferra ele no final. No final. Que aí é um dos twists que acontecem, né? E voltando pro começo aqui, o Paulo falou um negócio legal que eu não tinha percebido isso. Não sei se o Dinho percebeu. Dinho, você tinha percebido que o Daniel, ele era um minerador em vez de um perfurador de petróleo no início do filme? Minerador normal? Não tinha percebido, não. Pois é, e eu não percebi um momento X que ele deixa de ser minerador e se torna um perfurador. Não percebi. Na hora que ele acha o petróleo, porque assim, no começo do filme, ele tá lá escavando, e aí mostra ele indo por uma loja que compra ouro e prata, se não me engano. Ele até assina um certificado lá, não sei o quê. Não rola isso, cetista? Não, assim, eu acho importante a gente já começar falando desses 15 primeiros minutos. Isso, que não tem diálogo. Que não tem diálogo. São 11 minutos sem diálogo. 11 minutos, isso. Pois bem, a gente tava falando em que momento o personagem se converteu de minerador pra perfurador de petróleo. Então, eu acho legal a gente começar do começo, né? Então, assim, isso, eu acho, ok, isso é uma coisa que é passada no filme, não é tão importante, mas ele era... A primeira cena do filme, os primeiros 11 minutos não tem diálogo. E conta a história de como ele começou e se transformou em um homem de petróleo. Os primeiros 11 minutos do filme é uma mini história que conta como ele se transformou em um homem de petróleo. Então ele tava trabalhando sozinho numa mina e ele tava trabalhando sozinho, era só ele. Então já aí você já consegue ver que o cara, ele realmente não quer que ninguém mais tenha sucesso. Ele quer conseguir as coisas dele, do jeito dele, pra ele e fodam-se todas as outras pessoas. E ele se machuca. Ele tava lá, ele consegue encontrar uma pedra lá, e aí ele explode, ele coloca dinamite lá embaixo e ele explode pra poder encontrar as pedras lá mais rápido, e quando ele tá descendo a escada, tem uma tábua que
quebra e ele cai. E ele quebra a perna. Quebra a perna. Percebam que antes dele sair do poço, então ele tá sozinho, no meio do deserto. Ele tá sozinho, no meio do deserto, dentro de uma mina, com um puta de um sol, com a perna quebrada. Qual é a primeira coisa que ele faz lá embaixo? Ele pega a pedra preciosa que ele conseguiu soltar, lá, a pedra que ele pode vender, dá umas cuspidas, dá uma limpada e coloca no bolso. Ele se preocupa mais com o fruto do trabalho dele do que com a própria saúde. É isso mesmo. Entendeu? Aí o que ele faz? Ele consegue sair de lá sozinho, ele sai de uma porra de uma mina com a perna quebrada sozinho, e aí que o Paul Thomas Anderson usa as tomadas longas pra mostrar e pra ajudar o desenvolvimento do personagem. Qual é a próxima cena? Ele se arrastando com a perna esticada, né? Porque ele tá com a perna quebrada. Ele se arrastando e você vê as montanhas, o caminho que ele vai precisar atravessar pra poder chegar na cidade. É um puta de um ralo que o cara deu, né? Fora que ele tá se arrastando em uma porrada de pedra, né? Embaixo do corpo dele é pedra pra caralho, velho. Essa cena é dolorida, cara. É mesmo, é dolorida. E só daí, sem nenhuma letra de diálogo, você já entende tudo que você precisa entender sobre esse cara. O cara é obstinado, focado, ele quer tudo pra ele, e ele faz o que ele precisa fazer pra conseguir o que ele quer. Em menos de 5 minutos no filme, sem nenhum diálogo. O cara é o avatar da ganância, meu. Avatar da ganância, eu vou colocar isso no meu Facebook. Então, essa mina, esse local, ele vende os direitos, né? Ele não tá vendendo as pedras preciosas, ele vende a terra. Né? Eles vendem os direitos de uso daquilo. E ele pegou a pedra exatamente pra isso, pra poder provar que ele encontrou pedras preciosas ali. Com isso, ele monta um poço de petróleo, que aí ele vira mesmo petróleo. E aí você vê ele com mais pessoas. Aí não é só o Daniel Plainview, ele já tá com outros caras, ele tá com uma equipe inteira embaixo dele. E ele tá lá tentando cavar o petróleo, tudo. E ele, toda hora, ele só pensa no trabalho, em como chegar mais rápido lá. Ele pega um papel, aí ele começa a desenhar, assim, uma maneira de chegar no petróleo mais rápido. Então ele monta lá um negócio e desenha no papel um negócio que vai indo pra cima e pra baixo, pra poder achar o petróleo mais rápido e escavar mais rápido. Então tudo que ele faz a vida dele inteira é pra esse objetivo, pra chegar onde ele quer. E aí, quando ele tá com essa equipe de pessoas lá, isso tudo sem falar ainda, hein, galera? Não teve diálogo ainda, até esse momento do filme. E enquanto eles estão lá embaixo, cai a tal da escavadeira que o cara criou, do zero, cai em cima do amigo dele que tava... Amigo não, né? Porque não existe amizade nesse filme, mas... Do parceiro. O cara que tava trabalhando com ele lá embaixo. E aí mata... Que tirava o petróleo lá, em baldes. Isso. E aí mata o cara. O cara morreu. E sem querer, não foi nada, né? Foi sem querer. Quebrou o negócio e o cara morreu. E esse cara tinha um filho. E esse filho tava lá. Tanto que quando o cara morre, o Daniel Plainview, ele pega um pouco do... Não, não é o Daniel Plainview, não. O pai original do menino, quando eles acham petróleo, que eu acho que é uma cena muito emblemática e muito legal, quando eles finalmente acham o petróleo, o Daniel Plainview puxa o balde, aí tem aquele balde cheio de petróleo, ele pega, põe a mão no petróleo e levanta a mão, assim. Quando ele levanta a mão, o menino começa a chorar. Nascimento, cara. Finalmente. Da hora. Entendeu? Olha como ele usa todos os elementos, puta de um simbolismo. Ele usa todos os elementos da porra da cena pra poder contar a história dele. E praticamente ele pega o petróleo e ele batiza o moleque, né? Porque ele pega assim e faz uma cruz na testa do moleque. Exatamente. O que eu achei legal foi essa cena que o Jim comentou, que o pai original do menino pôs o dedinho no petróleo e fez uma cruz de petróleo na testa do menino. Nascimento, ele tava lá no nascimento da vida do Daniel Plainview como um homem de petróleo, e ele fez isso bem emblematicamente, e ele foi batizado no petróleo. O moleque tava lá. E aí quando o pai do moleque morreu, o Daniel Plainview ficou com pena do menino e adotou o menino. Até aqui, ainda sem diálogo nenhum. Então olha o tanto de coisas que a gente consegue tirar do filme e de tudo que tá acontecendo sem diálogo. Aí, quando uma das cenas mais legais, que eu acho que é um dos poucos momentos que a gente vê o Daniel Plainview como um... Eu não quero falar como um ser humano, porque ele é um ser humano. Eu não tenho essa ideia dele ser um super cara malvado. Uma pessoa com uma razão, não é verdade? Ele é um cara pragmático. Essa é a palavra, eu acho, que resume o Daniel Plainview. Ele é pragmático, mas o que a gente vê o lado mais sentimental dele, essa necessidade dele de contato humano, que é bem difícil a gente ver durante o filme, que ele tá no trem, indo pra não sei aonde, e ele tá com o menino numa cesta, e aí o menino vem e levanta a mão e começa a querer pegar o nariz dele, aí ele coloca a cara no menino assim, dá uma risadinha, começa a brincar com o menino, entendeu? E essa cena é só ele e o menino, não tem mais ninguém perto, então as únicas pessoas que veem esse único momento do Daniel Plainview, que não é o único, tem outro momento
momento que ele também mostra a feição. Mas esse é um dos 2 momentos no filme inteiro que ele mostra a feição, e esse momento é só pro telespectador, é só pra quem tá assistindo o filme. Ninguém dentro do filme vê esse lado do Daniel Plainview. Ele não pode se deixar ver assim pros outros, entendeu? Ele é um cara pragmático. Então só a gente que vê, só nós. Porque pra ele demonstrar isso é demonstrar uma fraqueza, né? Fraqueza, exatamente, cara. E aí, beleza. Aí o primeiro diálogo mesmo, depois de 11 minutos, é o menino já crescido, e você sente que o Daniel Plainview tem afeição, você acha que ele é um cara legal por ele ter adotado o menino, e aí aparece o menino, acho que com 8 anos, acho que é 8 anos depois, ou 7, 8 anos depois. O menino já tá grandinho e tal, e aí ele tá em uma conferência com os habitantes de uma cidade, e ele começa a explicar o que ele pode trazer de benefício se ele puder cavar um poço de petróleo naquela cidade, que aparentemente tem petróleo ali. E aí que você vê o poder do Daniel Plainview, que é o grande poder dele no filme, que também explica muita coisa. Ele tem o poder da oratória. Ele fala com você e você vê nele o brother da esquina, cara. Que ele fala assim, e aí você vê o porquê que ele adotou um menino, a real razão do porquê ele adotou um menino. Que ele fala, não, eu quero vir aqui, eu quero melhorar a vida de vocês, eu vou trazer todo o meu material, eu vou poder investir em escola pra vocês, eu vou poder investir um monte de coisa. Aí ele fala, eu sou um homem de família, eu tenho aqui o meu filho, o nome do filho dele é HW, Plainview, né? Então, eu tô aqui com o meu filho, ele me acompanha, eu entendo vocês porque eu sou um homem de família. Ele fala, meu filho é meu sócio, né, cara? Ele fala? Eu não lembro, isso eu não lembro. Não, ele fala, ó, tá vendo? O único meu sócio que eu tenho é o meu filho aqui, entendeu? É por isso que todo mundo começa a acreditar no que ele fala, mano. Sim. É sensacional, cara. É porque, na verdade, ele usa, cara, não querendo fazer, como é o nome? Ser preconceituoso, certo? Mas tem gente que faz isso. É que nem aqueles mendigos que usam os filhos pra pedir esmola, tá entendendo? Porque as pessoas vão acreditar mais nelas, entendeu? Da necessidade que elas têm. Mas praticamente foi o que ele fez, filho. Eu tenho um exemplo até mais simples, cara. É que nem mãe que pega o filho de 8 anos no colo pra passar no caixa rápido no supermercado. Verdade. Boa, também, cara. É isso mesmo. Mas é exatamente isso. É exatamente isso mesmo. Ele faz isso, cara. Então, e aí você começa a perceber, de novo, tudo aquilo que os 11 minutos de filme sem diálogo mostraram da pessoa que ele é, se confirma cada vez mais. O cara usa tudo ao dispor dele, ao redor dele, pra poder conseguir o que ele quer. E o jeito que ele fala com as pessoas é muito pragmático. Tipo, eu posso trazer isso pra você, se você deixar eu fazer isso, a sua vida vai melhorar nisso, nisso, nisso. Ele é pragmático, ele não fica... Ele não vira pra você de manhã e fala, sei lá, você vai trabalhar na petrolífera dele. Aí você chega no trabalho e ele tá lá trabalhando. Você vira, e aí, Daniel, beleza? Ele não vai virar pra você, beleza, Samuel, e aí? Então, como foi seu dia ontem? Ah, foi legal, fiz tal coisa, esse final de semana viajei. Ah, você viajou pra onde? Ele vai virar pra você e vai falar assim, oi Samuel, você precisa resolver o problema lá na petroleira 1, que tá com problema lá no rolamento de não sei o que lá, a gente tá com pouca produção, vai lá resolver, entendeu? Ele é pragmático, cara. O cara vive pro trabalho. Tem até um momento no filme que ele fala pra alguém com alguém que ele tá negociando, alguma coisa do tipo, eu não vou fazer você perder tempo, então não me faça perder o meu tempo, né? Tipo, tudo pra ele é muito objetivo, muito focado. Exatamente. Praticamente ele usa aquela frase, tempo é dinheiro, tá ligado? Time is money. Time is money, yeah. Ele é. E aí a parte que inicia mesmo a história do filme principal é quando ele tá lá fazendo os negócios de petróleo dele, e aí chega um cara chamado Paul Sunday, que chega do nada e fala assim pra ele, eu sei um lugar onde tem petróleo saindo do chão, um petróleo saindo do chão bem em cima mesmo, e você consegue tirar uma porrada de petróleo lá. Aí ele fala, onde é? Aí que nem o Samuel fez uma ótima interpretação de Paul Sunday, que eu adorei. Muito obrigado. Eu quero... Tem lá petróleo lá, você me dá quentapila aí que eu te falo onde fica, né? Então ele fala exatamente assim. E o Daniel Plainview, eu não sei o que o Daniel Plainview vê nele, mas ele resolve arriscar. Fala, tá bom, então você me mostra onde tá no mapa, eu te dou $500 e não tem problema. Aí quando ele dá os $500, ele fala exatamente onde é e tal, ele fala assim, aí ele cumprimenta o cara, o Paul Sunday, e fala assim, se não tiver petróleo lá, eu vou te achar e eu vou pegar mais do que o meu dinheiro de volta, tá bom? Meu, é uma ameaça muito sinistra
sinistra, cara. Porque ele faz de um jeito pragmático. Ele não grita, ele não... Sabe? Ele só fala assim, cara, a situação é essa. Se não tiver petróleo lá, eu vou pegar mais do que o meu dinheiro, tá bom? Tá bom. Então estamos entendidos, conversados e beleza, fechou. Tá ligado? Ele é muito pragmático, cara. Ele é extremamente pragmático. E aí o cara resolve ir lá. E aí é quando foi a cena das codornas que o Samuel falou. Que aí ele inventa que ele foi caçar codorna nesse lugar pra tentar achar petróleo com o filho dele. E ele realmente acha petróleo. Ele encontra, quando ele tá lá fingindo que tá caçando as codornas lá, ele passa por uma fazenda e ele conhece a família Sunday, que foi o mesmo cara que falou pra ele onde tava. E quando ele vê o irmão do Paul Sunday, é o mesmo cara, é o mesmo ator. São irmãos gêmeos. Só que isso nunca é falado durante o filme. Fica-se subentendido. Isso mesmo, é tanto que quando ele olha pra ele e fala, vocês estão caçando codornas? É que parece que o outro que eles estão fazendo assim, não fala que eu fui lá vender. Tome seu leite de cabra. Aí ele olhou assim e falou, isso mesmo, nós estamos caçando. É verdade, mas... Que diabo é isso, macho? É Mind Games isso aí? Cara, não faltou, macho, que indicou que tava petróleo aí, tu já tá dizendo... Mas isso não é falado no filme, hein? É verdade. A única coisa que você vê de estranhamento é quando ele vai lá, oi, meu nome é Eli Sunday, oi, eu sou o Daniel, esse é o HW, blá blá blá, beleza. Ah, vocês estão caçando codorna, toma o leite, blá blá blá. Aí quando o cara vai embora, o Daniel olha pro filho dele, assim, o filho dele olha pra ele, tipo, mas esse não é o mesmo cara? Aí eles olham pro outro, assim, ah, tá bom. E continua, nunca é falado. E segue a vida, né? Segue a vida. Segue a vida, vambora. Não, mas praticamente eu entendi o que ali naquela cena, que foi o que? Praticamente, eu fui lá, te dei informação, só que praticamente me queima com a minha família. Não foi eu que praticamente te dei essa dica, tá? Que tem petróleo aqui, mas não fui eu que te ajudei, beleza? Quando chegar lá... Cara, isso me lembrou, Dinho, a cena que a gente até comentou no podcast de A Vila. Os caras estavam sozinhos lá. Eles não precisavam fingir que não sabiam daquilo. Não, isso é praticamente... mas é isso mesmo, tá? Mas aí cai naquilo que eu falei no cast mesmo, entendeu? Meu, eles têm que fazer um personagem. Também é o seguinte, eles estão num lugarzinho ali bem pequeno, que todo mundo escuta o que todo mundo fala, entendeu? Porque ali tá todo mundo... Ali todo mundo é ator, na verdade, né? Que foi o que me passou nessa cena. Mas é legal cada um ter a sua opinião e falar aí. Então, naquele caso, a pessoa que falou com ele não foi o Sunday, foi o Eli. É isso? Foi o Sunday, porque Sunday é o sobrenome, mas foi o irmão dele. Foi o Eli Sunday. Todos ali são Sunday. Todo mundo lá é Sunday. Mas peraí. Qual o nome do primeiro irmão? Qual é o nome do primeiro irmão? Paul Sunday. Ah, Paul Sunday. Então não foi o Paul que falou com ele lá no negócio da codorna. Foi o Eli. Foi o Eli. Foi o irmão dele. Que o irmão dele é pastor. E qual é o sobrenome dele? Sunday. Sunday. Tradução de Sunday, domingo. Domingo é o dia santo, não é? Isso. Tá vendo como ele usa todos os elementos da porra do filme? E aí eles encontram o petróleo e aí ele tem a conversa com o patriarca da família, o pai da fazenda lá. E aí ele fala assim, então, eu tenho... E ele fala bem assim, tá ele, o Daniel Plainville, o filho dele, o pai do Sundays, né, o patriarca, e tá o Eli Sunday perto. O Top Sunday. O Top Sunday, eu gostei, essa foi muito legal. E aí, essa foi boa. E aí ele começa a usar o dom dele da oratória com o pai. Lembrando que antes disso ele falou com o como é o nome? É GW? Como é o nome? HW. Ele falou com o HW. Sim, e eles? O que é que você vai fazer com eles? O que é que você vai pagar pra eles? Rapaz, eu vou pagar a terra dele a preço de codorna. Bem exatamente. Assim. É bem isso mesmo. Então, se tiver mesmo petróleo aqui, a gente leva ele pelo mar. Nós vamos construir um duto até Porto Unime ou Santa Paula, uns 150 quilômetros. E a gente manda ele para a refinaria. Vamos fazer isso. Assim a gente se livra das ferrovias e do frete caríssimo. Entendeu? Entendeu mesmo? Sim. Assim a gente faz dinheiro. Dinheiro de verdade, que é o que a gente devia estar fazendo. Não só jogando dinheiro fora com frete, porque é só lama. E quanto vai dar pra eles? Eles quem? A família Sunday. Com certeza não vou dar preço de petróleo. Vou dar preço de codorna. De novo, ele é pragmático. Ele sabe o que a terra vale, mas ele vai dar o que ele acha que é justo e fim, entendeu? Ele vai... O que ele conseguir tirar dos caras, ele vai tirar. E aí ele vai lá, fala com o pai e ele começa a usar o dom da oratória. Não, porque eu percebi que aqui tem oportunidade, eu tenho contatos na indústria de petróleo. Ele não fala que é ele. Ele fala que ele tem contatos, blá blá blá, e que ele quer comprar as terras e ele vai dar $5.000 e não sei o que lá. E o pai aceita na hora. E aí o Eli Sunday, que é o pastor, ele começa a mostrar a inteligência
inteligência dele. Ele fala, e o petróleo que a gente tem aqui? Aí ele, petróleo aí, vai ser difícil pra eu vir. Aí o Daniel, ele fica bravo que o cara contesta, né? Porque é a primeira vez que ele é contestado durante o filme, né? Ele fala, você sabe quanto que custa pra trazer toda a parafernália aqui e cavar e não tenho certeza se tem petróleo? É difícil. E aí o pai do Sunday, o Top Sunday, ele fala pro Eli, cala a boca, Eli, isso é um milagre pra gente, ele quer pagar esse dinheiro todo pra gente, essa terra não vale isso, cala a boca, blá blá blá. E ele meio que fecha o filho e vende pelo dinheiro. Aí lógico, quando eles chegam lá, começa toda a parafernália, aí ele faz a mesma reunião com a cidade, junta todo mundo, eu vou trazer o petróleo pra cá, e se a gente conseguir achar petróleo, vai trazer investimento, vai trazer estradas, irrigação, vai trazer escolas, irrigação pra vocês poderem ter pão. Aí ele fala de novo que ele é um homem de família, do filho dele, explica, faz todo aquele papel que ele tem que fazer, né? E aí a primeira coisa que o Eli pergunta, essas estradas novas, elas vão levar até a igreja? E aí ele fala, esse vai ser o primeiro lugar que elas vão levar, Eli. É muito foda essa cena, é muito da hora. Pouco tempo depois, o Eli vai falar com ele e diz, meu senhor, vem aqui, meu filho, eu quero fazer uma oração antes de abrir a inauguração da parada. Você me chama a inauguração da parada, meu filho. Eu quero fazer uma oração forte pra tirar todos os demônios dali. Exatamente. Demônio. Então, você me apresenta, diz que eu sou fodão, que eu tô ali pra fazer a oração, e eu mando bala. Só que, o que acontece, Setista? Não, ele chega lá e é o primeiro dia do começo da escavação. Eles fazem todo um evento pro começo da escavação, do petróleo, e é isso aí, a gente vai começar a ganhar dinheiro, e faz todo um negócio. E o filho do Daniel Plainview, nessa hora, já tá brincando com a filha do Sunday, que é a Mary. Então eles já ficam amigos e começam a brincar ali. E aí ele tá falando, e o Eli, ele fica o tempo todo na frente da multidão ali, com a Bíblia na mão, esperando o Daniel chamar ele. Falar, não, então beleza, você pode vir, você faz a sua oração. E aí, quando o Daniel tá chegando no fim do discurso dele, então, agora vamos começar, a gente vai ligar lá, não sei o que lá. Aí ele sobe e leva a Mary com ele pra Mary dar o início da escavação. E a cara do Eli é impagável, porque ele não pode fazer nada, cara. Eu fiquei constrangido, cara, tudo bem que eu não gosto do personagem, mas eu tenho os meus motivos pra não gostar do personagem, mas momento vergonha alheia. Foi um momento vergonha alheia, cara. Mas eu achei da hora, cara. Por mais que ninguém soubesse, cara, foi foda, aquela cena foi foda. Eu achei da hora. Ele completamente ignorou o Eli Sunday. Então, por quê? Porque ele é um cara pragmático que tudo que ele tem, ele conseguiu com esforço, e a gente, de novo, quando ele se arrastou naquele deserto pra poder chegar até a cidade e vender aliás, outra coisa que a gente não falou desse começo do filme lá, que ele se arrastou por aquele deserto lá, enquanto ele tava com a perna quebrada. O primeiro lugar que ele não foi no hospital pra arrumar a perna, foi no lugar pra vender a porra da terra. Isso que é foda, mano. Aí tem a cena que aparece a visão de cima, né? Ele deitado no chão. E esperando o cara. Com a arma do lado. E você percebeu a iluminação da cena? Tava vindo uma luz de fora da janela que tava iluminando só ele. Só o Daniel Plainview. O resto tava tudo escuro. Animal. Puta merda. É muito foda. É muito foda. Mas então, aí tava lá, ele completamente ignorou o Eli. Ele tinha falado pro Eli que ia deixar o Eli falar, mas não deixou ele falar e tal. E o Eli começou a querer angariar pessoas pra igreja dele. Ia lá toda hora e colocava o lacinho e não sei o que lá e blá blá blá, até o momento que um dos caras do petróleo morreu lá, que tava trabalhando na petrolífera, morreu. De novo, foi o mesmo acidente. Igualzinho, não mudou nada. Os caras estavam levando lá um negócio e tal, e caiu um negócio, o cara tava lá dentro do poço e caiu na cabeça dele e ele morreu. E aí o Daniel Plainview foi lá na igreja do Eli Sunday, e essa cena pra mim é uma cena hilária, eu acho genial a cena, porque ele vai lá na igreja e ele tá no meio de um culto dele lá. E o personagem que faz o Paul Sunday, o ator que faz o Paul Sunday, ele é muito bom como pastor, né? Porque ele faz exatamente tirar o demônio do corpo da pessoa. No caso, é o Eli Sunday que tá na igreja, não é isso? Sim, eu acho isso é sério. É melhor a gente falar o gêmeo mau e o gêmeo bom, cara. Porque é foda. Não, mas relaxa, porque o Paul nem aparece mais. Não, porque o Paul Sunday... É só o Eli. É verdade. Exatamente. Só o Eli. O Paul não aparece mais. Até onde eu assisti então agora é só o Eli. Não precisa nem perguntar. Tudo o Eli. Mas é só o Eli.
Não, e aí e você vê toda a interpretação que o cara faz pra igreja lá, né? Aí tem uma velhinha com artrite. Aí ele pega a mão da velhinha assim, aí ele fala: essa artrite é o demônio no seu corpo. Mas eu vou te ajudar. Aí ele fala: demônio, sai dessa mão. Ele faz como se ele tivesse... O Deus me ensinou um jeito de ser bem de boa de trocar ideia com o demônio, tá ligado? Sussurrando. Aquilo eu achei sensacional, cara. Porque eu comecei a rachar o bico. Mas, cara, eu ri muito também dessa cena. E ele faz uns movimentos como se ele estivesse tirando, assim. Aí ele fala: e eu vou tirar o demônio de você. E eu vou falar pra ele que ele não vai voltar, porque Jesus tá aqui. E não sei o que. E ele, mas ele faz uma interpretação, assim, e todo mundo fica... E eu vou pisar nele até acabar os pés, e eu vou socar ele até quebrar o dente dele tudinho, não sei o que. Isso. Caralho, meu bicho é violento mesmo, viu, mano? É isso mesmo, cara. Mas é basicamente assim. E, a cara do Daniel Plainview vendo isso, cara, é genial. Porque ele fica olhando pra isso e ele quase ri. Ele quase dá gargalhada. É um dos poucos momentos do filme que você quase vê ele rindo, assim. Que ele fica olhando pra aquilo e ele fica pensando: mas que porra é essa? Então, a cara do Daniel Plainview é muito legal. Ele quase gargalha, né? Porque ele vê aquilo e ele tem a comparação da maneira dele de fazer as coisas, né? Ele faz as coisas do próprio esforço dele, do jeito dele, e ele controla 100%. Ele vê no Eli Sunday, ele vê aquilo e ele fala: olha o tanto de coisa que o cara tem que fazer pra tirar dinheiro das outras pessoas. O cara é um parasita, sabe? Tipo, um retardado. Quem é esse idiota, sabe? Que fica fazendo isso pra tirar dinheiro das pessoas. E é um contraste muito interessante com o petróleo do outro lado da igreja, assim. Tudo que o cara criou, e ele criou da própria mente, esforço dele. Ele criou uma petroleira no meio do deserto americano, tá ligado? Em 1907, sabe? Assim, ó, e aí é uma das coisas que eu acho muito legal do filme. E é por isso que é uma das perguntas que eu faço, se vocês acham que ele é uma pessoa má. Eu não trocaria 100 Eli Sundays por um Daniel Plainview. Se não fosse os Daniel Plainviews da vida, a gente não teria todas essas coisas que a gente tem hoje em dia aqui. O mundo precisa dos Daniel Plainviews. O mundo não precisa dos Eli Sundays. Porque os Eli Sundays da vida tiram. O Daniel Plainview só evolui as pessoas. Mas tem uma cena, Setista, que até onde eu assisti, eu não consegui ver um desfecho pra ela. E essa cena me chamou muita atenção, que é quando o filho dele chama ele, né? E fala que a Mary, ela apanhava do pai se não rezasse. E ele vai falar com ela e diz que ela não vai mais apanhar enquanto ele estiver ali. E a cena foca ele olhando pro pai dela e o pai dele olhando pro outro lado assim, tipo querendo desviar o olhar pra não ficar olhando pra ele encarando. E o Daniel começa a beber compulsivamente e passa pra outra cena, ele cai no chão de ressaca, cara. Então, aí eu acho que a gente já começa ao longo do filme tem algumas cenas específicas que uma das cenas já é a próxima cena depois dessa da igreja aí, que a gente vê humanidade no Daniel Plainview. Ele é um cara pragmático, mas como qualquer ser humano do planeta, ele tem a necessidade de contato humano, de se conectar com outras pessoas. Entendeu? Tem uma cena de diálogo, tem um diálogo que ele fala assim: eu quero... E aí é quando um pouco mais pra frente, a gente vai voltar a falar disso, mas ele fala assim: eu quero sucesso só pra mim. Eu não quero sucesso pros outros, entendeu? Eu quero pra mim. É quando ele fala com o falso irmão dele. Exatamente. Então ele fala: eu quero sucesso pra mim, eu quero as coisas pra mim e eu não vejo nada de bom nas outras pessoas. Ele fala: eu não consigo enxergar nada de bom em nenhuma outra pessoa. As pessoas me irritam, elas são incompetentes. Aí ele fala: eu quero ganhar, e essa cena esse diálogo é muito legal, eu quero ganhar dinheiro suficiente pra eu poder fugir de todas as pessoas do mundo. Esse é o maior objetivo dele. A gente fica falando petróleo, mas o maior objetivo do Daniel Plainview no filme inteiro eu quero ganhar dinheiro suficiente que eu não preciso de mais ninguém pro resto da minha vida. É isso que ele quer, entendeu? E no fim é o que ele consegue. Pior que é verdade. Ele consegue tudo aquilo que ele tentou a vida inteira mesmo, né? É o que ele... Mas aí ele, né? Mas é o que é, né? Tipo... Mas então... E aí o petróleo finalmente aparece. Porque até agora ele tá escavando. E aí o filho dele tava em cima do poço que tava escavando numa casinha. E aí o poço finalmente começa a tremer tudo lá. Toda a plataforma que ele montou começa a tremer. E aí começa a sair o gás. E depois do gás... Pressão. A pressão exatamente. E depois do gás sai o petróleo, que é um puta de um petróleo. Só que aquela porra explode e acerta o filho dele. E o filho dele fica surdo. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu não sei vocês, mas eu quase fiquei surdo também, velho. Porque assim, o filme ele vem vindo, tipo, meio calmo, meio sem muitos sons, muitos ruídos, pouco diálogo. A hora que a parada explode, velho, eu tomei um susto, cara. Porque eu tava com a caixa de som, tipo, alta
volta, assim, pra ouvir os diálogos, não sei o que. Na hora que explodiu, cara, quase que explodiu a casa junto aqui. Foi foda. mas é isso mesmo, ele é um puta de um momento de explosão mesmo, porque, pô, lembra quando ele colocou a mão no balde de petróleo e levantou a mão, assim, nascimento? Aquele lá é a culminação de todos os sonhos dele, entendeu? Ele até fala, quando sai o petróleo, ele vira pro companheiro dele lá, que tá junto com ele, e fala assim, tem um oceano de petróleo embaixo dos meus pés, e eu sou o único que pode chegar até ele, porque ele é dono de todas aquelas terras, ele comprou tudo. Tudo não. Ele comprou quase tudo. Quando ele tava comprando as terras, ele faltou uma terrinha, que depois mais... Uma terrinha, um pedacinho. Um pedacinho de terra. Uma coisa que eu queria falar dessa cena que eu achei invocada, foi que ele pega o filho dele, né, que viu que o filho dele tinha se machucado, que não tava escutando. Cara, ele simplesmente leva o filho dele pro refeitório e volta pra lá e fica sentado no chão, observando aquela torre de fogo. Isso é de noite. Vai pro outro dia e o cara fica lá, macho. E não vai ver o filho, mano. Esse pra mim foi outro exemplo de uso de iluminação que foi muito... Eu não sei como ele fez aquilo, cara. Porque aparece ele vidrado, o olho do Daniel Day-Lewis. Meu, o Daniel Day-Lewis é o melhor ator dessa geração, cara. O cara é foda. Porque você via no olho dele, ele vidrado, ele olhando pra aquilo, sabe? Com o olho tipo, caralho, eu não acredito que eu consegui, sabe? Tipo, tudo que eu passei na minha vida inteira tá representado ali, nessa torre de fogo, na minha frente. A única coisa que é 100% iluminada dessa cena é o rosto dele, cara. O resto inteiro, como tá de noite, tá tudo apagado atrás. Você só vê a cara do Daniel Day-Lewis, cara. É verdade. E só com isso, o Daniel Day-Lewis consegue passar toda a emoção que o cara tá sentindo. Tipo, nada mais importa pra ele. Ele tá pouco se fudendo pro filho dele, que é falso. Ele tá pouco se fudendo pras pessoas ao redor dele. Quem ajudou ele, meu, aquilo é dele. Ele conseguiu. É uma coisa que se não fosse ele, por isso que eu falei que o mundo precisa de Daniel Plainview. Se não fosse pelo Daniel Plainview, aquilo não teria acontecido. E é gigantesco. Ele fala, eu tô com um oceano de petróleo, cara. Oceano de petróleo. Então, aquela cena é bem emblemática. E só depois que explodem lá pra fechar a torre de fogo, né? É que ele sai de lá e vai lá ver o filho dele. Só depois que faz isso. Que é o segundo momento de afeição que a gente vê o Daniel Plainview durante o filme. Que ele abraça o filho dele, ele tá todo sujo de petróleo. Ele abraça o filho dele e fica consolando o filho dele. E o filho dele tentando ouvir. O filho dele não consegue mais ouvir. É a segunda e última cena de afeição que o Daniel Plainview tem. E as duas são com o filho dele. Então isso é muito legal também. E depois dele conseguir todo esse petróleo, e ele é foda e não sei o que lá, e ele começa a produzir petróleo mesmo, vem o Eli Sunday, ele tá do lado, e é muito legal que ele mostra exatamente, eles mostram como o petróleo sai do chão, né? Porque ele faz uma poça de petróleo gigante numa planície que tem lá perto, e você vê uma poça gigantesca de petróleo, assim. E aí vem o Eli Sunday lá. Vou logo adiantando, já que eu não assisti o filme todo, que essa, se quiserem, já perderam, viu, meus filhos? Que essa é a minha melhor cena. Puta que pariu, que pegada de ar foda, meu irmão. Tu é doido, bicho. O Eli Sunday falou, meu filho, cadê o meu dinheiro? Eu quero meus 5 mil reais. Ou meus 5 mil dólares. Ele não é meio boiolinho desse jeito que você tá falando, não, mas beleza. Não, mas ele é meio você tá boiolando. É meio biba. Não. É meio ele biba, não é, sim. não. Não é biba, não. Você tá boiolando. boiolando. Viadadozinho. Não, tá bom. Ele é biba, vai. Manda Tu ver. é doido, meu irmão. E o cara vai só na cara. Pá, pá. E toma a esquerda e toma a direita. Meu irmão, ele vai batendo no cara até chegar numa poça de lama, meu irmão. E começa a enfergar a lama na cara do cara, meu irmão. E diz que vai enfiar ele na lama até o final. E é quando ele, sei lá, eu acho que toda aquela ira que ele tinha dizendo, quero ver você curar o meu filho, filha da puta. Pá. Aí ele pega, suja o cara todinho de lama e depois passa a ira que ele tinha, né, bicho? Que ele tava puto com ele, cara. Exatamente. E praticamente o cara basicamente não fez nada, né? Só pediu o dinheiro dele, né? Mas ele vai fazer o quê? Cara, o Daniel... Imagina, você é o Daniel Plainview. Você tem um oceano de petróleo. Só você consegue chegar. Você sabe tudo que você passou pra chegar onde você tá. Aí vem o filho da puta do seu lado. Ah, eu quero meu dinheirinho que você prometeu, meme. Cara, ele finalmente cansou do parasita que é o Eli Sunday, maldito, que só pede dinheiro e não produz nada. É aquilo que eu falei, a inveja é uma merda. Que vocês queriam saber por que eu falei a minha frase no começo do cast? Foi isso, a inveja realmente é uma merda, tá ligado? É um parasita, cara. Filho da puta, ele só quer sugar o que os outros soam e derrama sangue pra conquistar. Vem o filho da puta, eu quero meu dinheiro, porque me vai se fuder, e tomou porrada mesmo, e tinha que ter tomado porrada mesmo, tinha que ter tomado mais, cara. Então, como você consegue competir com o Daniel Plainview nesse nível, cara? Você não compete. Foda-se. Ele não tinha mais o que falar. E aí, quando ele volta pra casa naquela noite, todo sujo de lama e petróleo,
filho, o Eli Sunday vira pro pai dele e fala assim, você se acha muito esperto, né? Você é muito esperto. Você vê, o cara veio aqui, comprou a terra por merreca, agora ele vai ficar multimilionário e você não vai ganhar nada. Aí ele fala assim, e aí ele começa a mostrar que tudo aquilo de pastor e de religião é uma falsidade pra ele. Que ele fala assim, ele fala pro pai dele, você acha que Deus vai te levar pro céu por você ser um cara burro, por você ser um homem idiota? Ele sobe na mesa e começa a bater no pai dele. Você acha? E começa a gritar. Você acha que Deus vai te recompensar por você ser um homem idiota? Começa a gritar, cara, com ele. Você é um homem muito estúpido, Abel. Deixou esse homem entrar aqui e pisar na cara da gente. Deixou ele vir aqui e fazer o que bem quisesse. E isso faz de você um burro pelo que deixamos de ganhar. Eu segui a palavra de Deus, Eli. Eu tentei. Não fez nada além de ficar sentado. É preguiçoso e é estúpido. E você acha que Deus vai te salvar por ser um estúpido? Deus não salva os imbecis, Abel. Você pelo que você fez, estúpido! E como ele veio parar aqui? Você sabe como? Eu sei! Fica quieto! Cala essa boca, Abel! Foi o seu filho, idiota! Foi o Paul que falou pra ele vir aqui. Eu sei! E ele foi até lá e disse a ele, o meu estúpido e covarde pai quer dar as terras dele. É só ir lá e pegar. E você entregou de mão beijada. Não, filho, por favor, não. Pai estúpido de um filho estúpido. Que tipo de filho faz isso, cara? Que tipo de homem, entre aspas, de Deus faz isso com as pessoas? Então, e essa cena é muito legal porque aí você começa a entender um pouco do Eli Sunday também. Só que ele começa a ganhar dinheiro pra igreja, ele começa a aumentar a igreja dele fica com mais pessoas e tal. Mas o mais importante que acontece depois disso é o jeito que o Daniel trata o filho. Porque ele, quando uma coisa que a gente vem falando desde o começo do cast é que qual é um dos maiores poderes do Daniel Plainview? A oratória. É o jeito que ele fala com as pessoas. É a manipulação. Não, é oratória, não é manipulação. Ele não manipula. Eu quero deixar isso bem claro, na minha visão, tá? Ele não manipula ninguém. Ele faz o que qualquer outra pessoa faria no lugar dele, só que ele faz muito melhor. Se você tivesse na situação dele, você pudesse pagar $3.000 pela terra que você sabe que tem a oportunidade de te dar 1 milhão, você não faria? Agora. Naquela época, naquela situação, cara, ele não manipula ninguém. Não existe manipulação do Daniel Plainview. Ele é pragmático. Ele sabe o quanto vale, ele sabe o quanto as pessoas ficariam animadas pra vender e ele sabe até onde ele pode ir. Tanto que ele ofereceu 5 mil, ele não ofereceu 3, ele ofereceu 5, porque ele sabe que 5 era o justo para as pessoas que não tinham conhecimento do tanto de dinheiro que ele podia fazer naquilo. Mancho, vou pagar o preço de codorna. Porque ele pensa na cabeça dele, ele pensa assim, cara, se eles são ignorantes, eles vão receber o que eles merecem, entendeu? Eu não tenho culpa dele, não tem a capacidade mental que eu tenho, dele ter a organização que eu tenho, a praticidade que eu tenho, então eles vão receber o que eles merecem. Agora, só porque eles são cagados de estar num local desse aí, eu vou pagar 1 milhão pra eles, não vou fazer isso aí, não. Claro que ele não fala exatamente isso, mas dá a entender isso pelo personagem, entendeu? Quando ele fala, vou pagar preço de codorna pra esse baitola. Mas praticamente também ele não quer que ninguém tenha lucro, só ele quer ter, né? Porque ele não quer nem praticamente contratar uma empresa que transporta o petróleo pra um outro lugar. Ele fala assim, não, eu vou arrumar um jeito de eu tirar isso aqui daqui e eu vender, entendeu? Ou então eu vou... Tanto é que ele passa... Samuel não viu, mas ele passa faz um encanamento do cacete passando por debaixo da terra, entendeu? Porque ele não quer pra ninguém, entendeu? Eu não vejo manipulação em nada disso. Ele não manipula ninguém. Ele é bem direto e prático com as pessoas. E falando em praticidade, que é até esse momento que eu parei de assistir o filme, né? Que pra gravar o cast, que é quando ele está no trem com o filho e fala, filho, eu vou ali falar com o maquinista, fica aí. E ele abandona o filho no trem, bicho. Porra, mano. Ele não abandona. Ele leva o filho pra uma casa em São Francisco. Ele paga uma casa em São Francisco pra ajudar pessoas surdas e ele pede pro empregado dele levar o filho dele até São Francisco. Ele não abandona. E antes disso, o filho dele tinha feito uma coisa horrível que eu achei bizonho que aquele pivete fez. Botar fogo na parada. Tentou tacar fogo no pai e no suposto irmão do pai. Mas eu
eu acho que ele fez isso pra tentar alertar o pai dele que aquele outro maluco lá não era irmão dele porra nenhuma. Não, não foi isso, eu não acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi inveja, não foi não? Porque ele ficou fuçando nas coisas do cara. Ciúme. Não, então, mas seguindo a cronologia do filme, quando tudo isso tá acontecendo, chega um cara e esse cara vira pro Daniel Plainview. Antes disso, só pra terminar o pensamento, o Daniel Plainview perdeu o poder, o único poder que ele tinha com o filho dele, que era o poder da oratória. O filho dele ficou surdo. Por que o filho dele não ficou cego? Por que você acha que o Paul Thomas Anderson não colocou o filho dele como ficar cego? Por que ele perdeu o senso de audição? Porque esse é o poder do Daniel Plainview, controlar as pessoas pela oratória. E o filho dele perdeu a capacidade de receber esse poder, de poder ser controlado pelo Daniel Plainview pela oratória. E aí o Daniel Plainview começou a perder o interesse em ajudar o filho. Aí você vê umas cenas dele tentando ajudar o filho e aos poucos ele começa a ficar mais bruto e pega o filho dele e força ele a tomar remédio. Ele não quer mais tratar com carinho. Ele já trata o filho, tipo, então toma aí essa porra, porque ele perdeu esse poder. Ele perdeu o poder que ele tinha sobre o filho. E aí chega esse cara pro Daniel Plainview e fala, eu sou seu irmão, conheci sua irmã, eu tava tentando te achar, porque eu perdi emprego, não sei o que lá. E aí o Daniel Plainview, lógico, um cara pragmático, racional, começa a fazer perguntas. Minha irmã, onde você tava? O que você tava fazendo? O cara responde todas as perguntas, blá blá blá, e ele começa a acreditar que o cara é o irmão dele mesmo. E eles começam a ter alguns diálogos e ele começa a se afeiçoar o irmão dele, né? No modo Daniel Plainview de ser. Ele não fala que ama o irmão, mas ele tem conversas longas com o irmão, o que é muito complicado pro Daniel Plainview de fazer, de ter uma conversa pessoal longa. E aí que ele fala que ele não quer que ninguém tenha sucesso, que ele não tem... Ele fala, se eu tenho essa ambição em mim, você tem essa ambição em você também. Você consegue ter o mesmo sucesso que eu porque você é da minha família, você tem meu sangue. Lembra do título do filme? O seu sangue é o mesmo sangue do meu, então você tem essa mesma ambição, esse mesmo drive, né? Essa mesma vontade de querer as coisas que eu. Então, eu não tenho ninguém pra compartilhar isso, blá blá blá. E aí o filho dele percebe que ele tá sendo meio que deixado pra trás. O filho dele percebe que o Daniel Plainview, ele só tem espaço na vida dele pra se conectar a uma pessoa, entendeu? Ele não tem espaço pra ter milhares de amigos e milhares de pessoas. E o filho dele era essa pessoa que ele se afeiçoava. Essa necessidade de contato humano que todos os humanos têm era com o filho. Agora ele tem o irmão dele. Ele não precisa mais do filho. Por isso que o filho tacou fogo. O filho leu o diário do cara, que o cara roubou do irmão verdadeiro. Porque no fim o cara não era o irmão verdadeiro. Ele roubou o diário do irmão verdadeiro e ninguém sabe se o cara matou ou não o irmão verdadeiro ou o que ele fez. Mas quando o filho leu e percebeu, porque o filho é surdo, não consegue entender a história. Mas quando ele lê o diário e ele vê que o cara é irmão do Daniel Plainview, ele taca fogo na casa. Porque ele percebeu que ele vai ser substituído. Puro ciúme. Ciúme, mas ele tá certo. Porque qual foi a próxima coisa que aconteceu? O que o Samuel falou. O Daniel Plainview pegou o filho dele e levou pra São Francisco. Mas eu acho que foi mais por causa desse ato do que pelo simples fato do filho dele não tá mais ouvindo ele, entendeu? Porque ele se sentiu muito decepcionado. Porque pra ele é como se o filho dele tivesse tentado matá-lo. Porque querendo ou não, o fogo ficou muito perto dele. E quem acordou ele foi o irmão, cara. Sim, mas isso independe. O que ele queria era continuar com a vida que ele tinha, com o pai. Ele não queria que nada mudasse. Ele ficou com medo que o Daniel Plainview substituísse ele. A única maneira que ele achou pra tentar evitar isso foi tacar fogo na porra da cabana que eles estavam dormindo. Pivete maluco, meu irmão. Pivete maluco, não deu muito certo, né? Mas aí ele abandonou o filho e ele começa a ter... Aí ele vai encontrar os caras, que isso foi isso que o Dinho falou, que ele foi encontrar os caras da petroleira lá, que uns outros caras que queriam vender, também eles mexiam com petróleo e tal. E eles fizeram uma oferta tentadora pro Daniel Plainview. Eita, agora agora é a zona de spoiler pra mim, hein? Agora eu não vi não. Agora é spoiler no peito. E ele levou o irmão dele, aliás, né? Pra reunião. Isso, e ele já começava a apresentar todo mundo, ele como o próprio irmão, né? Assim, isso. Esse aqui é meu irmão, tudo, e todo mundo ficava meio assim, mas beleza, né? Era tipo o que ele fazia com o filho, né? Eu tenho o meu filho aqui do lado, sou um homem de família, olha só meu filho. Exatamente. E agora eu também sou um homem de família, olha só meu irmão. Mas é praticamente isso mesmo. Então, ele só trocou o membro da família dele, porque ele falou assim, eu troquei meu filho pelo meu irmão, tá ligado? Praticamente assim, entendeu? Que era isso que o menino tinha medo. No fundo, acho que o moleque sabia, ó, esse cara só tá comigo mesmo pra dar uma de fodão aí pra todo mundo aí, e o de cara, assim, homem de família mesmo, e já era, tá ligado? Era fazer merchandising, propaganda. Fazer merchandising. Mas e quando teve essa reunião, Palos, o que rolou? O que o cara falou ofereceu pro Daniel Plainview? O que ele ofereceu? Isso, aqueles caras petroleiros lá, eles fizeram uma oferta irrecusável pro Daniel Plainview pelas terras dele. O que eles ofereceram? $1 milhão?
Isso. $1 milhão e a oportunidade dele ir Isso, cuidar do né? filho dele. E aí ele fica puto da vida. Exatamente. Ele fica... Aí ele ficou... Mas ele ficou muito bravo. Mas ficou muito bravo. Porque ele achou Não é nem a questão do dinheiro. O que pegou pra ele foi o... Porque ia tirar tudo praticamente o cara não ia precisar mais trabalhar na vida. E ele não, que nem ele falou, eu faço o quê? Não é verdade, Cetice? Não tem uma hora que ele fala? Eu vou ficar rico, mas eu faço o quê depois da minha vida? É verdade. Mas ele ficou puto. Primeiro, os caras falaram assim, você tá com um oceano de petróleo aos seus pés e você não pode levar pra lugar nenhum. Porque ele precisa levar pro mar, né? É no mar que eles fazem as refinarias e tal. E você, como que você vai levar? Você vai ficar com um oceano de petróleo aí sem ir pra lugar nenhum. Então deixa a gente te dar $1 milhão, você se aposenta, cuida do seu filho e a gente cuida do transporte. Eles iam fazer uma ferrovia, né? Isso, eles iam fazer uma ferrovia até lá pra cuidar do transporte. Aí ele falou assim, você não fala pra mim como eu devo cuidar do meu filho. Eu cuido do meu filho. Era a única coisa que ele se arrependeu e ele se sentiu culpado e envergonhado na vida dele de ter feito foi ter abandonado o filho. E o cara jogou isso na cara dele, entendeu? Aí você cuida do seu filho e tal, seu filho tá mal. Aí ele ficou puto. Aí o cara falou assim, o que você vai fazer? Você vai fazer uma parceria com o sindicato dos petroleiros pra poder montar um pipeline de petróleo aí até o mar? Como é que você vai fazer isso? O cara zomba dele assim. Aí ele, você não fala como eu cuido do meu filho. E fica puto, quase dá um soco na cara do cara. Ele quase não... Ele deixa de ouvir tudo que o cara joga de argumento depois e ele para no filho. Ele fica batendo na tecla do filho. Ele até ameaça o cara, vou cortar sua garganta, não sei o que. Exatamente. Então, e foi a primeira vez durante o filme inteiro que ele deixou os negócios de lado pra poder falar de algo pessoal, né, que o cara resolveu fazer. Ele perdeu o compasso, né? Ele saiu da... Não, e aí o que ele resolve fazer? Exatamente o que os caras falaram, fazer uma parceria com o sindicato dos petroleiros. Aí ele vai indo na terra dele inteira, vai indo lá, desde o lugar onde ele tava até o mar, que eram acho que 130 quilômetros. Ele vai de cavalo, ele e o irmão dele, e eles vão tentando montar por onde o cano passaria pra chegar até o mar, né? E o cano tem que passar todos esses 100 quilômetros aí. E aí quando eles chegam no mar, eles vão nadar, ele e o irmão dele. E aí ele fala pro irmão dele, lembra lá na balada que a gente ia, no Peach Tree, que ele falava, que é o nome da balada, que a gente dançava e tal. Aí o irmão dele levanta a cabeça assim, olha pra ele e fala, baixa a cabeça de novo. Aí ele olha pra ele assim com cara de... Aí você já vê a fúria no olho do Daniel Day-Lewis, tipo, peraí, né? O cara não sabe o que é. Aí ele fica com essa sementinha na cabeça dele, tipo, cara, esse filho da puta tá me enganando, não é meu irmão, cara. Porque é informação que só o irmão dele saberia, entendeu? E o cara tratou como se não fosse nada. E aí outra coisa que ele falou, quando eu era pequeno, eu vi a casa de não sei quem e era uma casa maravilhosa, eu queria essa casa pra mim. Aí o cara falou, agora você pode comprar essa casa. Ele falou, hoje em dia eu tenho nojo dessa casa, essa casa não é uma bosta comparado com o que eu posso comprar, né? E aí é uma coisa que ele achou estranho também, tipo, por que ele falou que eu compraria aquela casa? E aí tem aquela cena legal que o Daniel Plainview tá sentado no puteiro lá, com as costas na parede, aí vem o irmão falso dele lá rindo e começa a falar assim, Daniel, dá um dinheiro aí pra mim, a mulher tá pedindo dinheiro e rindo e pedindo dinheiro. Aí, puta, ele fica puto, cara, tipo, filho da puta, outro parasita, cara, outro filho da puta de parasita, cara. Fala, caralho, até tem que bancar o cara comer a puta, é foda, tá ligado? Isso é foda, né, mano? Pô, é foda, mano. O cara bancar comer a puta é o fim do caminho, né, cara? E ele, cara, e ele fica puto. E aí, e assim, não é só isso, mas ele percebe, tipo, a pessoa que eu substituí o meu filho, que eu fiz a coisa que eu mais me envergonho da minha vida, é um cara falso, filho da puta, cara. Aí quando eles estão voltando pro lugar, durante a noite, ele acorda o cara com uma arma na mão e pergunta qual que era o nome da fazenda, que era a fazenda do lado da nossa, quando a gente era pequeno, blá blá blá. Aí o cara falou, não lembro. Aí o Daniel Day-Lewis arma a arma lá, né, puxa o gatilho lá, e aí ele fala assim, Daniel, eu não quero te machucar, me deixa embora, desculpa. Aí ele conta a história, que ele conheceu o irmão do Daniel Day-Lewis e roubou o diário dele, ele morreu de tuberculose e ele roubou o diário dele. Aí, como é que você vai acreditar no cara, que ele não matou o irmão do Daniel Plainview? Verdade. Não tem como saber. Ele vai lá e mata o cara, dá um tiro na cabeça do cara e passa a noite enterrando. E aí o que acontece? O Daniel Day-Lewis chora que nem um bebê. Chora. É a única vez no filme que ele mostra algum tipo de sentimento. Porque ele perdeu, cara. Ele perdeu o contato humano que ele tinha, que ele queria substituir o filho dele. Perdeu, cara. É a última pessoa que ele poderia ter algum tipo de contato e preencher essa necessidade dele. E ele perdeu. O cara falso matou e ele chora. Ele leu o diário do irmão dele e ele sente
aquela perda. Finalmente ele sente perda, entendeu? Durante o filme inteiro ele não tem perda nenhuma. Dessa vez ele sente a tal da perda. E aí vem o cara e acorda ele no dia seguinte. E o que acontece? Fala aí, galera. No outro dia que ele acorda, tá o dono da fazenda, né, que ele foi tentar comprar, com uma arma também na cara dele, praticamente falando pra ele que... Era o cara que faltava? Era o cara que faltava. A única terra que ele não comprou. É, que ele falou que que praticamente ele vende a fazenda, só que o cara vai ter que entrar pra igreja lá, né, do outro carinha, como que é o nome deles mesmo lá? Do Eli Sander. Isso, ele falou assim, ó, beleza, eu vendo aqui pra você, mas você vai ter que entrar na minha igreja. Aí o quê? Aí, tanto é que ele passa por uma meio tortura, né, que o cara vai lá... Tortura não, né, batizado, mas eu também chamaria de tortura. É, batizado, mas é tortura, porque o cara bate na cara dele, praticamente humilha o cara, né, mano, porque você não bate na cara de ninguém assim, beleza, tá ligado? Mas isso aí não é exorcizar, não? Ele não tentou tirar o demônio do corpo dele, não? Sim, ele falou, tirar o demônio. Ele fez um exorcismo, rolou um exorcismo. Mas essa pra mim é a melhor cena do filme, esse exorcismo. Tem o que ver. Ai, papai. Não, aí praticamente ele tá sendo humilhado, né, tá sendo também sendo exorcizado, mas aí o que? O Eli, né, fala pra ele, praticamente ele falar pra todo mundo, gritar pra todo mundo da igreja inteira que ele abandonou o filho dele, que ele não presta, que ele é um pecador. Praticamente humilha o cara na frente de todo mundo. Temos hoje aqui conosco um pecador que busca a salvação. Daniel, você é um pecador? Sim. O senhor não está ouvindo, Daniel. Diga para ele, vá em frente e fale com ele, está tudo bem. Sim. Ajoelhe-se e faça uma oração. Olhe para cima, para o céu e ore. O que quer que eu diga? Oh, Daniel, você veio aqui e nos trouxe progresso e riqueza, mas também nos deu péssimos exemplos em contrapartida. Você pecou com mulheres e abandonou o seu filho. O seu filho que você criou, você o abandonou porque ele ficou doente. Você pecou. Então diga agora, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Diga mais alto, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mais alto, Daniel, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Oh, eu peço perdão, senhor. Peço perdão, senhor. Eu quero o sangue. Eu quero o sangue. Você abandonou o seu filho. Eu abandonei meu filho. Não vou mais cair em tentação. Não vou mais cair em tentação. Eu estava perdido, mas encontrei o meu caminho. Eu estava perdido, mas encontrei o caminho. Eu abandonei o meu filho. Diga. Eu abandonei meu filho. Diga mais alto, diga mais alto. Eu abandonei o meu filho. Eu abandonei o meu filho. Eu abandonei o meu garoto. Agora implore pelo sangue. Me dê o sangue lá e me deixe sair daqui. Me dê o sangue, senhor. E me deixe sair daqui. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim, eu aceito. Sai daqui, demônio! Sai, demônio! Eu estou sentindo sim, Eli. Deixa eu sentir o poder do Senhor, Eli. A terceira revelação como eu aceito, eu aceito. Onde está o poder, Eli? Onde está? Sai daqui! Onde está o Senhor, hein? Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele, Eli. Eu quero. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Já aceitei. Está salvo. Vamos ter um duto. Ele quase chorou quando o Eli falou isso pra ele. Porque o Eli conseguiu encontrar o único ponto fraco. É, mas aí no final, né, praticamente, eu acho que isso daí foi uma baita de uma humilhação, né? Sim, foi humilhação total, cara. Aí praticamente ele mostrou, tá vendo? Você tem esse puta grana do cacete aí, você tem dinheiro, mas você praticamente é um pecador que não tem ninguém tá nem aí pra você. A única pessoa que gostava de você abandonou, que é o seu filho. Essa cena também eu acho sensacional e aí ele acaba, só que quando ele acaba entrando pro grupo da igreja, né, é uma coisa que eu até acho, que eu dei risada, né, que ele falou assim, que ele pensa, né, na verdade, do cano dele, né, no dutos lá, ele, puta, agora que eu tô foda, eu tenho os dutos, né, que tá garantido, né. Ele precisava passar por esse batismo, porque o dono da terra que ele não comprou, não ia dar a permissão pra ele passar o duto pela terra dele. Pra você ver, o cara conseguiu o que ele deseja, ele passa por uma puta de uma humilhação dessa, entendeu? Ele faz o que ele precisa fazer, cara, pragmático.
Aquela cena, o Daniel Day-Lewis foi foda, porque o cara dando tapa na cara dele, e era tapa de verdade mesmo. Porra, tipo, não era era mesmo. Não era atuação. Era tapa na cara. E ele falando assim, o Eli, ele falava as coisas e ele percebia que o Daniel Day-Lewis não tava nem aí. Tipo, só me importo com dinheiro. Aí ele, só me importo com dinheiro. Blá, blá, blá. Aí quando ele falou, eu abandonei meu filho, o Daniel Day-Lewis ficou com uma cara de tipo, puta, eu quero esmigalhar com as minhas mãos, filho da puta. Mas ele não podia fazer nada. Naquele momento. Naquele momento, exatamente. Então ele engoliu o orgulho dele. É aí que chegamos à parte chupa Samuel que não viu o filme. Exatamente. E aí ele traz o filho dele de volta, mas aí aparece ele com o filho dele lá, se abraçando. Aí passam-se 20, não sei quantos anos. Antes de você falar essa parte, eu acho legal essa cena também, o citista. Quando ele encontra com o filho dele, aí ele quer ficar um tempo de boa com o filho dele, o filho dele começa a dar uns tapão na cara dele feio, cara. Praticamente fala, seu filho da puta, por que você me tratou desse jeito, né? Aquela cena foi... Você me abandonou. Foi muito da hora, cara, essa cena, mano. Depois dessa cena também tem a cena que ele encontra o pessoal que queria comprar, que fez a proposta pra ele, e aí ele vai lá na mesa dos caras mostrar que ele tá com o filho dele de novo, que ele praticamente reconstruiu a família, e mais uma vez ele fala assim, olha, não falem como... Não me fala como cuidar da minha família. Exatamente, eles estão num restaurante lá, ele tá almoçando com o filho dele, e os caras aparecem. Ele levanta, derruba a cadeira, causa no restaurante. E ele fala, eu não falei que eu ia fazer a parceria com o sindicato dos petroleiros? Eu fui lá e fiz. E você agora tá aí com essa cara de retardado, entendeu? Muito foda, muito foda. O cara é foda. Meu, ele merece, eu quero refazer a pergunta se vocês acham que o Daniel Plainview é um cara mau no fim, quando a gente terminar. Mas, pra mim, ele merece tudo que ele conseguiu, cara. E quando eu digo tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Porque agora vem a cena final. Fala aí, gente, como é que foi o final do filme? 20 anos depois, ele está na super mansão dele. Toma spoiler, Samuel. Toma spoiler, Samuel. Spoiler na cara. Então, 20 anos depois ele tá lá na casa dele, sentado, assinando cheques e contratos e blá blá blá. Quando quem entra na casa é o filho dele, uma cena toda azulada, né, cara? Bem fria, assim. Entra o filho dele com um intérprete, né, de Libras, né? Acho que é Libras, né? É isso mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Então, entra lá com o intérprete e começa a conversar com o pai dele. Aí ele conta, tipo, num momentinho antes, tem uma cena que mostra o casamento do filho, né? Sim. Ele casou com quem que ele casou? Com a Mary. Agora, ele e o Eli Exatamente. são família. Cunhadinhos. Cunhadinhos não, como é que é? É cunhado, né? Não é cunhado. É concunhados, né? Concunhados. E aí ele, tipo assim, só que o Daniel não sabia, né, que ele tinha casado. E aí ele começa a contar que ele vai seguir a vida dele, que ele vai pro Novo México, que ele casou, eu não sei se ele conta que ele casou, mas o Daniel fala assim, você acha que eu não sei o que você fez e não sei o que. Então, tipo, o Daniel, apesar de não ter ido ao casamento, ele sabe tudo aquilo que estava acontecendo. E ele começa a falar que ele vai pro Novo México, que vai começar uma empresa e não sei o que. De petróleo, porque ele foi batizado no petróleo, lembra, galera? E aí o Daniel vai ficando puto, cara, mas vai ficando puto. Não, praticamente a primeira frase que ele fala depois disso, você vai virar meu concorrente? Exatamente. Caralho, ele fala pro filho praticamente, depois que o filho fala que vai sair fora, que quer praticamente viver a vida dele, ele fala, porra, você vai virar meu concorrente? Isso que eu falei, caralho, que filho da puta, tá ligado? Mas continua aí, Palos. E aí tem um momento que, tipo, que é o auge, assim, de quando ele tá puto, que ele fala assim, não, eu não quero ficar ouvindo nada desse seu fantoche, não. Se você tem alguma coisa pra me dizer, você fala. Antes disso, ele fala pro filho dele, você nem é meu filho, eu te achei numa cesta. Porque assim, aí ele fala, eu me casei com a Mary, eu vou mudar pro México e eu vou abrir e tal, eu vou fazer tudo, tipo, ele falou o que ele ia fazer. Aí ele falou assim, você nem o meu filho cara. Eu te achei numa cesta, você é um bastardo. Você é pior que... Ele fala que ele é pior que um bastardo. É foda. Pior que um bastardo. Aí ele fala assim, você não tem nada de mim em você. Aí o filho dele fala, eu fico feliz que eu não tenho nada de você em mim. E é muito foda, velho. Nossa. E quer saber, o Daniel Plainview até o fim fica com essa atitude de que ele é o rei fodão, só que no fim, cara, ele tá dentro de uma casa gigante, tem todo o dinheiro que ele precisa. Cara, a primeira cena que a gente vê ele na mansão dele, ele tá bebendo e comendo que nem um louco, sentado na sala com uma espingarda na mão e dando tiro num monte de cadeira, assim. Ele faz o que ele quiser, ele é multimilionário nos anos 30. Na depressão americana, o cara é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Ele finalmente conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu escapar de todo mundo. Só que ele é a pessoa mais miserável e infeliz do universo, cara. E no meu ponto de vista
Bruce, ele tá tão abandonado e tão sozinho quanto o moleque numa cesta, velho. Gostei disso, hein? Traçando uma analogia, assim, entre o molequinho batizado no petróleo e ele no final do filme, sabe? É solitário, assim, é triste, cara. Foda. É verdade. E o cara conseguiu tudo que ele sempre quis. Quando eu falei que ele merece tudo que ele conseguiu, ele mereceu aquela mansão. E ele mereceu todo o dinheiro que ele ganhou. Mas ele também mereceu ouvir isso do filho. E ele mereceu essa vida miserável que ele passa. Ele mereceu. Então, em seguida, ele desce lá pra pista de boliche, né? Que a gente tanto falou da pista de boliche. E aí, quem aparece? Ele tá nesse estado deplorável, bêbado, bebendo e comendo carne e todo fudido lá, bebão, jogado. Aí aparece o Eli Sunday. 20 anos depois. Oi, Daniel, tudo bem? Aqui é o seu amigo. E aí percebe nessa cena, simbolismos, hein? O Daniel tá bêbado e desmaiado de bêbado. Aí ele fala, oi, Daniel, aqui é o seu amigo, aqui é a sua família. Ele fala, aqui é o Eli. Quando ele fala aqui é o Eli, o Daniel acorda assim, ó, na mesma hora. Puto já. Puto, ele acorda. Por quê? Porque, tipo, finalmente ele conseguiu encontrar alguém que ele pode se impor de novo. E aí o Eli começa a falar pra ele, não, então, eu tô bem, tô fazendo as minhas coisas. Ele ainda é pastor, né? Ai, pastor. Aí, vai lá, tô bem, não sei o que lá. Aí ele fala, então, Daniel, eu tô com uns problemas financeiros aí, preciso de um dinheiro. E eu falei com o dono da terra que você não tem, aquela terra lá que ele não tinha, que ele teve que ser batizado pra passar o cano. Aí ele falou, eu posso te vender essa terra por $100 mil, mais os $5 mil que você tinha me prometido, que ele apanhou naquela hora lá na poça de petróleo. Nossa, aqueles $5 mil lá de 20 anos atrás. Aquele ainda, tá vendo? Por isso que eu falo que é foda, tá ligado? O cara passa 20 anos, o cara querendo pagar essa porra ainda. É um parasita, filho da puta. Aí ele fala assim, foda. Então, quando que a gente pode começar e tal? Aí o Daniel Plainview fala assim, não, tá bom, vamos lá, eu compro a terra, a gente faz. Aí ele fala assim, mas eu quero que você faça uma coisa pra mim. Essa cena é foda, cara. Fodona, cara. Toma spoiler! Muito foda, cara, muito foda. E já vou avisar logo, é a minha melhor cena. Pronto, já descambou logo, eu já falei, essa é a minha melhor cena do filme. Cara, é minha segunda melhor cena essa. É foda, cara. Ele fala pro Eli Sunday assim, eu falo, se você falar, você é um profeta falso e Deus é uma superstição. E aí o Eli fala, mas Daniel, eu não posso falar isso. Eu quero que você fale, levanta. Ele falou, levanta, vamos lá, levanta. Como se você tivesse pregando. Essa foi muito genial, foda, cara. Como se você tivesse pregando e fala. E aí o Eli levanta, tipo, é um parasita, filho da puta, cara. Porque ele levanta um pastor, um cara que se chama, esse é um homem de Deus. Ele levanta, olha na cara do Daniel e fala, eu sou um falso profeta e Deus é uma superstição. Aí ele fala, não te ouvi. Aí ele levanta os braços, assim, como se ele estivesse na igreja. Eu sou um falso profeta. Deus é uma superstição, tá ligado? Ele faz a mesma coisa que o Eli fez com ele quando ele foi lá pagar uma de fiel, né, na igreja. Exatamente. Passar pelo batismo. Fala mais alto pra todo mundo ouvir. Isso. E ele falando, eu sou um falso profeta. Meu, que tipo de filho da puta faz isso, cara? Mantenha suas convicções, tá ligado? Só a crença, né, pelo menos. E o detalhe da cruz enorme, né, pendurada no pescoço, que é uma cruz que só aparece agora, porque antes ele não usava nada, assim. É, porque ele saiu, né, falando que ia tentar converter todo mundo que ele pudesse, né, nas viagens dele, pá, não sei o quê. E pra mim, eu acho que isso daí foi uma boa crítica pra caramba, pras pessoas que é muito religiosa, assim, não ficar acreditando em qualquer um que fala que é salvador, essas coisas, né? Isso. Pra mim, isso até soa como uma crítica. Não, eu acho que foi uma crítica clara. Foi um soco no estômago, cara. Um tapa na cara, velho. Tipo, o cara faz tudo por dinheiro mesmo. E quer saber, o Eli não é muito diferente do Daniel. A única porque ele também faz o que ele precisa fazer pra sobreviver. Só que o Daniel, ele pega ele pega 2 pedras na mão, levanta a pedra com a força dele e joga pro lado pra poder conseguir o que ele quer. O Eli não. Ele só quer sugar o que pessoas como o Daniel, ele quer sugar o que pessoas como o Daniel conseguem. Daniel, me dê 10% que você pegou dessa pedra, meu filho. Dízimo, eu quero meu dízimo. Mas é isso mesmo. Eu diria até que, assim, se o Daniel pega as 2 pedras, tira do caminho, assim, com as próprias mãos, o Eli, ele usa a fé, a boa vontade das pessoas, de tal forma que essas pessoas vão até o lugar e tirem as pedras pra ele, entendeu? Pra ele poder passar. Isso mesmo, cara. É exatamente isso. Que essa é
aproveitar das pessoas. E essa é uma das coisas que o Daniel mais abomina no mundo, parasitas, filhos da puta. E aí quando ele fala isso, cara, essa cena é muito legal, cara. Toda essa cena. Muito foda. Não, a cena é sensacional. É o final muito foda, cara. Meu, muito foda. Quando ele termina de ficar falando que ele é um falso profeta, o Daniel fala assim, eu já peguei todo o seu petróleo. Aí ele, o quê? Ele, deixa eu te explicar. Se eu tenho o meu milkshake aqui do meu lado, muito foda, Sunday, cara. Foi totalmente cínico Sunday. Daquele jeito, cara. Muito foda. Aí ele vai até o meio da pista de boliche. Eu tenho aqui o meu Sunday. E aí eu tenho um canudinho que vai até o seu Sunday. Aí ele vai lá do lado do Eli e fala assim, eu sugo todo o seu Sunday. Todo o seu Sunday já é meu. Ou seja, tipo, ele explica que ele tem todas as terras ao redor da terra do cara. Então, o petróleo que tá embaixo da terra do cara é sugado junto, ué. Não tem nada debaixo, né, pra proteger o petróleo daquela terra, então ele pode tirar o que ele quiser. Exatamente. Já sugou tudo, é dele, já. O que vai ficar comprando terra por 100 mil? Foda-se. Entendeu? E aí ele o Eli Sunday fica desesperado, cara. Não, Daniel, eu preciso de ajuda. Eu fiz muitas coisas ruins, eu pequei muito, eu preciso me redimir. Aí ele fala assim, quer saber quem é a pessoa mais esperta da sua família? É o Paul. Porque sabe o que eu fiz com o Paul? Eu fui atrás dele, dei $10 mil pra ele por ele ter me dado a dica. E agora ele tá com 3 poços de petróleo aí nos Estados Unidos, tá produzindo, ele tá ganhando $5 mil por mês. Tá aí, tá com o sucesso dele. Caramba, e o Paul não foi mostrado, né, depois no filme? Não foi mostrado. Nenhum momento depois. Pra você ver como o Daniel Plainview respeita quem faz sucesso com as próprias mãos, cara. Ele respeita, ele recompensa, ele foi lá, ele foi atrás do Paul, deu dinheiro pra ele e ajudou ele a fazer, a ter sucesso porque o cara teve a visão, foi inovador, cara. De novo, eu não trocaria 100 Eli Sundays por um Daniel Plainview, cara. Porque o cara que é o que produz, o que evolui a todo mundo, entendeu? E aí o Paul ficou louco, e aí o Daniel Plainview ficou meio insano, né? Meio loucão. Saiu metendo a porrada no Eli. Muito da hora essa cena, cara. Ele começa a correr lá que nem aí eu vou concordar com o Samuel. Ele tava parecendo uma bichinha mesmo daquele jeito, cara. Correndo. Tava, cara. Ele tava correndo porque ele pegando, atacando a bola de boliche, atacando tudo que ele achava pela frente em cima dele. Só que aí eu falo, você via até que ele era um toscão. Qualquer coisa, ele não sabia brigar nem nada, né? Pegava o velho daquele jeito, arrebentava. Podia matar o velho de qualquer jeito e sair fora. Mas não. Ele apanhou feio, o Eli. E tanto é que aí o Daniel pega uma bola de boliche e arrebenta a cabeça do Eli e mata ele. Foi com o Pino, não? Foi com o Pino. Foi com o Pino? Foi com o Pino. Maluco! Eu tô vendo agora! Aê! Agora, Samuel, eu quero que você fale as suas impressões da cena final, agora que você tá vendo com a gente falando. Caraca, eu tô olhando pra ela agora. Bicho, tu é doido. Samuel, o que você achou da última cena do filme mesmo? E conta o que aconteceu e fala o que você achou. Depois do Daniel ter esmagado a cabeça do Eli com um pino de boliche, chega o mordomo e pergunta, seu Daniel? E ele, já terminei. E aí sobem os créditos. Esse já terminei significa muitas coisas, cara. Tipo, acabou a última pessoa do mundo que eu tenho contato humano. Qualquer tipo de sentimento humano. Acabou de morrer. Seja raiva, seja... Nesse caso era raiva, né? Nesse caso era raiva, exatamente. Ou acabou porque eu não tenho mais nada pra viver. Não tem mais nada. Ele vai fazer o quê com o resto da vida dele? Não vai fazer porra nenhuma. Não tem ninguém, não tem nada. I'm finished. Acabou. Não consegue mais trabalhar porque já tá velho, tá zoado já, né? Exatamente. Ele não precisa mais trabalhar, cara. Não precisa fazer mais nada. Ele não precisa, mas ele gostava de trabalhar, né? Tanto é que... Sim, isso é verdade. Ele gostava do campo, né? Ele gostava de estar botar a mão na massa. Isso é verdade. Mas do jeito que ele tá, ele não pode mais. Tanto é que o bicho tava até meio curvadão, já não consegue andar direito, né? Cara, pra mim esse terminei significa muitas coisas. Depende da sua interpretação do filme. E agora, eu queria fazer 2 perguntas pra vocês agora. A primeira pergunta é a pergunta. Vocês acham Daniel Plainview um cara mau? Que ele é uma pessoa mal, que tem maldade? Palos? Vamos lá. Eu não sei se... Eu não acho que ele tenha maldade, mas ele comete atos maldosos. Porque, afinal de contas, se você assassinar um ser humano, por mais idiota, cafajeste, por mais que o cara tenha feito qualquer coisa pra você, cara, não tem justificativa, assim, dentro das coisas que eu acredito. Mas eu não
eu não acredito que seja ruim a maneira com que ele leva a vida. É lógico que se fosse eu no lugar dele, eu jamais seria um Daniel. Entendeu? Não pelo fato de não ser empreendedor, mas assim, por não conseguir abrir mão de coisas que ele abre, tipo, por exemplo, de cuidar da pessoa que ele considerava filho dele, não sei o que, blá blá blá. Mas assim, num contexto geral do filme, eu não acredito que ele é uma má pessoa. Ele é uma pessoa extremamente focada, uma pessoa sem escrúpulos, porque ele passa por cima do que for para chegar no objetivo dele. Mas assim, não dá pra dizer que ele é uma pessoa má, tirando o fato que ele matou 2 pessoas. E Dinho? Pra mim é a mesma coisa, cara. Ele até, eu concordei com ele em certas coisas, tá? Que nem ele ter praticamente falado lá pro Eli, né, de início, falar assim, eu não quero a sua ajuda praticamente nem da igreja aqui, no momento que ele queria benzer lá a bomba de petróleo, né, que ele deu praticamente pra irmã dele, né, inaugurar, né, e ele praticamente deixou certo ali, falou assim, eu não preciso da sua ajuda. Depois, quando o cara morreu também, ele precisou da ajuda, aí é redundante, né, mas eu também concordo que matar também não valeu a pena, né, não é uma coisa legal a ser feita pra conseguir tudo que quer, mas aí ficou meio termo, cara. Pra mim, ele não é mal, não. E você, Samuel? Pra mim, vou usar a minha explicação baseado do RPG analisando personagens. Qual é o alinhamento dele? O alinhamento dele, pra mim, é leal e neutro. Ele é neutro em relação que ele nem é bom e nem é mal. Ele é bom dependendo da situação que ele ajuda, se a pessoa for leal a ele. Ele é neutro em relação que ele nem é bom e nem é mal. Dependendo da situação, ele faz maldade ou então bondade, se isso for beneficiar ele, certo? Então ele é neutro. Pra mim, ele é uma pessoa neutra. E ele é leal. Se você fizer tudo que ele espera que você faça, ele é leal a você até o fim. Desde que você trabalhe junto com ele e faça o que ele pensa que é melhor pra ele e melhor pra evoluir as coisas que ele tem. Então, pra mim, ele é leal e neutro. Pra você, cetista? Eu não vejo ele como uma pessoa má. Eu não posso afirmar tão categoricamente quanto Palos afirmou de que eu não seria um Daniel Plainview naquele contexto. E eu me coloco no contexto do filme, lógico, e nas situações que ele passou. Eu também, lógico, não acho que assassinato é um meio pra se chegar nas coisas. Mas ele não usou o assassinato em nenhum momento pra meio de chegar, de conquistar nada do que ele teve. Ele matou o falso irmão porque o cara era um parasita e era um falso irmão. E ele matou o Eli porque também era um parasita. Ele matou um Eli porque ele era um parasita, era um falso profeta. A vida dele foi cheia de pessoas falsas que estavam querendo tirar dele. O filho dele era falso, que era a única conexão dele com a humanidade. Depois o irmão dele ficou sendo isso. O irmão dele era falso. E depois a última conexão dele com qualquer sentimento com pessoa era um falso profeta. Então ele teve muitas pessoas falsas na vida dele e nada do que ele fez de assassinato foi pra conseguir nada. Foi por causa das convicções dele. E eu não tô falando que foi certo o que ele fez. Não tô justificando o que ele fez. Mas eu não vejo ele como uma pessoa má. Eu vejo ele como o tipo de pessoa necessária. Que o mundo precisa de pessoas como Daniel Plainview. Principalmente hoje em dia. Hoje em dia, nesse mundo de pessoas multimilionárias porque apostam na bolsa, por exemplo. Dinheiro virtual, dinheiro falso. Mas tu vai pela dualidade ou tu vai pelo terceiro, que foi o que eu coloquei, que ele é um cara neutro? Que ele, dependendo da situação, ele pode usar uma coisa maligna, tipo, mentir, não valorizar aquela pessoa como realmente deveria. Cara, eu não vejo maldade no que ele fez pra comprar a fazenda, por exemplo, de oferecer só $5.000. E por isso que eu acho que ele não é malvado. Mas tu acha que ele não é malvado ou tu acha que ele é neutro ou bom? Qual dos dois você acha que ele é? Eu não coloco em caixinhas, cara. Eu não consigo fazer que nem você de colocar em caixinhas. Eu não acho ele neutro, não acho ele bom e não acho ele malvado. Eu acho ele humano. Ele é humano. Todo mundo tem o Daniel Plainview dentro de nós, cara. Todo mundo tem um pouquinho dele. Então, ele foi um dos personagens que mais conseguiu chegar perto de alguém real que eu já vi em algum filme. Então, galera, como eu não assisti o filme, vou ouvir a opinião de vocês. As considerações finais, a nota e se o filme merece ser lembrado ou esquecido, começando por Palos. Vamos lá. As considerações finais. Eu gostei, mais uma vez, eu gostei muito da indicação do Cetista, porque, assim, é um filme que eu não assistiria, porque, assim, eu assisti Magnolia, mas eu nunca tinha me ligado nos trabalhos desse diretor. E foi uma grande surpresa. É lógico que eu prefiro filmes mais parecidos com
o Cidade dos Sonhos, com... enfim, outro estilo, assim. Mas, apesar de tudo, no final foi uma grande experiência. É lógico que, por exemplo, eu não comprei a ideia do pastor logo de começo, cara. Então, pra mim, aquele personagem, tipo, por mais que ele tenha ajudado a desenvolver, eu já, na primeira cena que aparece o pastor, eu já ganhei, tipo, tudo que ele poderia fazer, assim como ele fez, né? Porque eu não sei se é porque a gente tá vivendo um momento no país que os pastores estão causando demais, mas enfim. Mas, cara, é um filmão, eu recomendo pra todo mundo. Pra mim é nota 9,5, fácil, e com certeza vai pra cabine. E eu concordo com o setista quando ele disse que o filme conta a história de um personagem e tudo aquilo que ele fez pra chegar onde ele chegou. E é isso aí, cara. Filmaço. E Dinho Corleone, meu filho, qual a sua opinião? Cara, eu não sou nem louco de discordar do que o Paulo falou agora e do setista. É filmaço mesmo, que é até legal. Eu gosto quando o setista traz esses filmes pra gente destrinchar, cara, porque o setista, quando ele falou pra gente, vou gravar desse filme, assim, eu já primeiro olhei o nome, assim, eu falei, beleza, eu vou dar uma chance, porque parece ser bom. Aí eu vendo o filme aqui, cara, só aquela parte mesmo dele batendo no pastor, tudo lá, que aí você vê, né, parte da vida, que esse cara só quer saber de dinheiro, não tá nem aí praticamente. Quando ele mostra pro próprio pastor lá que praticamente ele mesmo não tem fé nenhuma, só tá querendo mesmo saber de dinheiro. Pra mim foi um dos melhores cenas que eu vi esse ano de um filme, cara, e pra mim a nota é 10. Pra mim o filme merece ser lembrado, sim. O filme é um filmaço. Eita, o segundo 10 do Dinho, negada, vamos contabilizar aí, hein? Isso, mas porque quando eu ver, porque aí você vai tirando sua conclusão vendo o filme mesmo, cara. Você fala, meu... Eu já estou chegando à conclusão que o Dinho é um cara muito feliz, bicho, porque ele é o único cabinho do tempo que deu 2 10. Qual que foi o outro 10 que você deu, Dinho? Duro de matar, cara. Tá certo, por causa do McLean. Por causa do McLean, beleza. Mas aí você tá ligado que é uma coisa especial. Mas esse filme eu dei 10, cara, porque é praticamente aquilo que o setista falou, cara. Ele tava querendo eliminar as pessoas que praticamente não tá nem aí, só quer saber de ferrar os outros, não quer correr atrás da própria vida, do próprio sustento, entendeu? E é uma das coisas que a gente tá vendo por aí hoje, cara. Desculpa aí até falar que gente, não tenho nada contra gente religiosa. Religiosa, tudo, mas, cara, bota um pouco a mão na consciência e vê, cara, que pra quem você tá dando seu dinheiro, pra quem você trabalha tanto, entendeu? Pensa um pouquinho, tenta investigar pelo menos um pouquinho da vida dessa pessoa. Não sai dando dinheiro, porque ler a Bíblia e falar pra todo mundo aí que recitar certas coisas da Bíblia e falar que é de Deus, todo mundo faz, cara. E tá cheio de gente por aí querendo pegar seu dinheiro. Portanto, eu não tô aqui pra falar mal de religião de nenhuma de ninguém, mas só tô pedindo cuidado, cara. Cuidado em quem você confia. E minha nota é 10, que nem eu falei, e o filme merece ser lembrado, sim. Muito bem. Setista, eu sei que você é suspeito pra falar, mas diga a sua conclusão. Eu odiei o filme foi uma bosta. Uma merda. Bom, eu fico contente que eu consegui agradar mais uma vez aí. Eu sei que tem muito filme que é escolhido pra vocês conversarem no cabine, que é filme que vocês gostam, que vocês têm alguma parte emocional nele, por ele ter sido engraçado, ele ter sido muito legal, não sei o que lá. Eu geralmente gosto muito de analisar e um filme que consiga me colocar dentro da ambientação, me colocar dentro do contexto, sabe? Eu tenho muito disso. Então, tanto Cidade dos Sonhos quanto o Sangue Negro, acho que principalmente o Sangue Negro, eu não sei se eu já falei isso no cast, mas pra mim o Sangue Negro foi o melhor filme da década passada. O melhor filme da década de 90 pra mim foi Pulp Fiction, o melhor filme da década passada foi o Sangue Negro. Então, Paul Thomas Anderson e o Quentin Tarantino estão bem presentes aí pra mim. Qualquer filme que você consegue ver e trazer lições pra sua vida e fazer comparações com a sua vida e trazer lições e crescer com o filme, pra mim é um filme que fez mais do que muitos filmes aí tentam fazer. E o Sangue Negro foi um filme que fez isso pra mim, porque eu vi o Daniel Plainview, eu vi um espelho e eu me imaginei o quanto que eu sou parecido com esse cara. Quais as coisas boas e ruins que ele tem que estão presentes em mim, e o final dele foi um final feliz ou um final triste? Ele conseguiu tudo que ele queria, mas isso foi uma coisa boa ou foi ruim pra ele, entendeu? Então, são várias coisas que você pode trazer pra sua vida, e qualquer filme que consegue fazer isso, já é um filme que, puta merda, já ultrapassa qualquer outra... Ele quebra a quarta parede de uma maneira sutil, entendeu? E pra mim é um filme nota 10,
2011, né? Eu gostei muito. O Daniel Day-Lewis ganhou o Oscar por esse filme. Eu acho que o filme deveria ter ganhado como melhor filme. Eu acho que não ganhou. Ele perdeu pra Onde os Fracos Não Têm Vez. Que também é um puta de um filmaço. Também é um puta de um filmaço. Mas foi um filme baseado num livro e o Sangue Negro foi um roteiro original. Então, roteiro original pra mim sempre ganha de roteiro adaptado. E eu acho que tem que ir pra cabine. Eu acho que é um puta de um filme, é um espelho e faz as pessoas pensarem. E assim, eu às vezes eu fico mal porque, tipo, eu sempre trago esses filmes bem que tem que pensar, analisar e tal. E é completamente diferente quando faz um cast de um filme que é diversão, entendeu? E a gente só fala o quanto é divertido o filme e tal. Mas eu acho importante dar essa quebra e a gente fazer análise desses filmes que fazem a gente pensar e tal. Então, pra mim, com certeza, porra, tem que estar na sessão VIP da cabine junto com Pulp Fiction. Pulp Fiction que um dia vai sair. Promessa do Dio. Um dia sai. E você, Samuel? Fala você do filme. Vai pra cabine ou não vai pra cabine? Cara, assim, eu não assisti o filme todo, A nota do Samuel só pode ir de 0 a 5. Não dá. Aí não dá. Eu, assim, na seção de comentários, e-mails do próximo cast, eu falo o que eu achei do filme, porque realmente eu não queria colocar a minha impressão sem ter visto todo o filme na íntegra, entendeu? Não é justo com o filme, né, cara? Não é justo. Eu quero ser justo com o filme, entendeu? E pra ser sincero, até onde eu assisti, eu ainda não cheguei nesse ápice dessas notas tão altas que vocês estão dando, entendeu? Não sei se é porque eu sou mais crítico, não sei se eu sou mais exigente, entendeu? Porque o filme tem momentos nele, assistindo, que eu senti um pouco de baque, que eu não podia assistir deitado. Ele assistiu deitado, morreu, dormiu. Ele tem momentos assim muito... Que ele faz aquele lance, né, de ficar muito tempo sem diálogo, que tem o começo dessa forma. Tem muitas partes assim que são um pouco, eu não vou dizer chata, né, mas um pouco arrastada, entendeu? Não é tão prático como o personagem, o filme. Eu não achei ele tão prático como o Daniel, entendeu? Então eu acho melhor dar a nota quando eu tiver assistido o filme na íntegra. Daniel, eu gostaria de saber se lhe interessaria fazer uma parceria com a Igreja da Terceira Revelação para arrendarmos juntos os 1000 acres de terra do jovem Bendy. Estou oferecendo a chance de perfurar um dos últimos campos inexplorados de Little Boston. Ficaria contente em trabalhar com você. Ficaria? Sim, é claro que ficaria. Isso é maravilhoso. Mas para isso tem uma condição. Tudo bem. Eu quero que você diga que é um falso profeta. Eu quero que você diga para mim que você é, e sempre foi, um falso profeta. E que Deus é uma lenda. Mas isso é mentira. É mentira. Eu não posso dizer isso. Quando começaremos a furar? Muito em breve. Quanto tempo leva para começar a jorrar? Isso é rápido. Eu vou querer $100 mil na assinatura do contrato, mais aqueles 5 que você ainda me deve, com juros. É muito justo. Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. Se é nisso que você acredita, então é o que eu estou dizendo. Seja mais convincente. Daniel. Diga como se estivesse num sermão. Não ria. Eu sou um falso profeta e Deus é... Por que não se levanta? Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. E lá, para. Imagina que isso aqui é a sua igreja e que está cheia de fiéis. Vai. Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. Tá Fala bem? de novo. Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. Não estão ouvindo lá no fundo? Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. De novo. Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. De novo. Eu sou um falso profeta e Deus é uma lenda. Aquela área já foi explorada. O quê? Aquela área já foi explorada. Não foi. Foi sim. É o que se chama drenagem. Se eu comprei tudo em volta, é claro, suguei tudo que tinha por baixo.
Mas não existem torres lá. Eu estou falando das terras do Bendy. Está entendendo? Você que não está entendendo, Eli. A coisa vai além, entendeu agora? Eu bebo da sua água. Eu bebo dela todo dia. E bebo sangue do cordeiro das terras do Bendy, entendeu? Daniel, por favor. Eu estou num momento de desespero. Eu sei. Preciso de um amigo. É claro que precisa. Eu pequei. Preciso de ajuda. Sou um pecador. Eu deixei o demônio tomar conta de mim de formas inimagináveis. Eu estou tão cheio de pecado. O senhor às vezes nos põe à prova, não é, Eli? Ah, é. Ele nos põe. Ele nos põe. Ele nos põe, sim! Ele nos põe. Eu não entendo, sabe? Ele não me deu nenhum sinal avisando sobre esse problema todo na economia, esse caos. Eu preciso, Daniel. Eu preciso. Quero muito isso. Quero muito. Meus investimentos todos. Daniel, eu não queria te incomodar, mas se eu pudesse segurar nas mãos de Deus e pedir a Ele, eu pediria. Mas Ele está sempre fazendo essas coisas, esses mistérios que Ele nos apresenta enquanto nós esperamos. Enquanto esperamos o sinal dele. É porque você não foi o irmão escolhido, Eli. Foi Paul, o escolhido. Ele foi atrás de mim e me falou das suas terras. Você é só um tolo. Por que você está falando Eu fiz o que seu irmão não pôde. Eu quebrei você e te bati. Foi Paul que me falou de você. Ele é o profeta, ele é o desperto. Ele sabia o que tinha lá e foi atrás de mim para que eu tirasse da terra. Sabe o que é engraçado? Escuta. Eu dei $10.000 sem dinheiro na mão dele. Ele abriu a própria empresa agora. Um negócio promissor. 3 postos produzindo. $5.000 por semana. Ah, para de chorar. Você é um bobão. Deixa de ser frouxo. Você é só a gosma, Eli. Não. Que saiu da sua mãe depois do parto. Não. Acho que te puseram numa caixinha dentro do armário. Onde você estava quando o Paul mamava nas tetas da sua mãe? Onde estava? Quem ninava você, pobre Eli? Alguma cabra do Bendy? A terra já deu o que tinha que dar. Você não pode fazer mais nada. Olha aqui, Daniel, você perdeu. Arrendar essa terra, Drenagem, menino bobo. Foi tudo drenado. Desculpe. Se você tem um milkshake, e eu tenho um milkshake, e mais um canudo, aí está o canudo, entendeu? Olha só. O meu canudo atravessa toda a sala e suga todo o seu milkshake. Eu vou beber o seu milkshake. Eu vou beber tudo. Não faz assim, Daniel. Você achou que todo aquele seu teatrinho e a sua crendice iam te ajudar, Eli? Eu sou a terceira revelação. Eu sou o escolhido por Deus. Porque eu sou forte, sou mais esperto do que você. Sou mais velho. Sou mais velho. Eu não sou um falso profeta. Eu sou a terceira revelação. Eu sou a terceira revelação. Eu te disse que ia acabar contigo. Eu te disse, eu vou te devorar. Irmãos, somos irmãos. Meu irmão. Me perdoa, eu imploro. Desculpa, me perdoa. Eu imploro. Achei. Sr. Daniel? Já acabei.